aula está sendo gravada, tá? Se alguém não se sentir à vontade, né, basta não abrir a câmera, não abrir o microfone, né, pode digitar no chat ou procurar depois, tirar dúvidas comigo depois da aula, não tem problema nenhum, tá? Tranquilo. Só para tentar disponibilizar para aqueles que ainda não chegaram no trabalho, não estão com acesso na internet nesse momento, poderem depois visualizar a aula, perfeito? Joia, meninos? Estão conseguindo acessar o material do SIGA? Me deem algum retorno, por gentileza. Sim. Eu notei, eu consigo buscar um relatório de acesso de estatística, eu notei muito poucas visualizações do material, tá? Tanto que eu postei semana passada, dessa semana. É importante, meninos, tipo assim, 10 pessoas, né? A gente está com uma média, de, fazendo as atividades, então de 25 alunos. E 10 estão acessando o material, mais ou menos, né? O que não é ideal, tá? Então, reforço aqui meu pedido para assistir as videoaulas, para poder acessar o material, baixar os slides, ler os slides, porque aqui nessa aula síncrona nossa, é um momento rápido, né? Então, eu não dá tempo de passar todos, ler tudo que está no slide, é um momento mais de tirar dúvida, um momento mais rápido, né, de estudo. É fundamental depois vocês baixarem os slides, lerem com calma, tá? Reverem as videoaulas e praticar nas listas de exercícios. Tá? Eu não vou cobrar, como nunca eu cobro, mesmo presencial, eu nunca cobro entregar nenhuma lista resolvida, até porque isso não resolve, né? Um aluno que não quer fazer, ele pede alguém para copiar, ele copia, enfim, né? Acaba que é um trabalho que eu acho que gera muito pouco resultado, né? Eu acho que vocês têm que chegar no momento de perceber que circuitos, né, é uma disciplina, assim como eletromag também, eu creio que seja, circuito CA no próximo semestre, são disciplinas que você aprende lendo, estudando, assimilando a teoria, mas é fundamental, pessoal, hora bunda na carteira, fazendo exercício. É fundamental realizar exercício, e muitos exercícios. Às vezes, no exercício, você vai agarrar um período inteiro, uma tarde inteira, uma madrugada inteira, e no dia seguinte você continua fazendo, aí você vai entender o outro exercício, tá? Nessa aula de hoje, eu quero já começar a incentivá-los a buscar o uso de simuladores de circuitos. Tem algumas opções gratuitas, tem algumas opções que você faz o circuito online, tá? Então, para a gente poder, já vocês, às vezes, vão ficar em dúvida na solução de um exercício, de um circuito, com um simulador te ajuda bastante você saber se você acertou a resposta ou não. Você pode mudar um componente com muita facilidade, ver o que altera no circuito. Então, o simulador é uma mão na roda, né? Acho que a gente tem que saber fazer o uso desses simuladores a nosso favor, né? É uma ferramenta muito, eu acho fantástico, né? Desde quando eu comecei a estudar circuitos, que eu faço uso dos simuladores, e nunca me atrapalhou. Tem professor que às vezes reclama, né, que o simulador atrapalha o desenvolvimento do aluno. Eu, pelo contrário, né? Eu, quando era aluno, eu usava o simulador para poder me ajudar nas soluções de diversos exercícios. Eu acho que isso pode ajudar vocês também, ok? Estou lendo aqui no chat, descarga. Lucas, fala, professor, fala sobre trabalho de descarga elétrica. Pessoal, eu corrigi todos os trabalhos, todas as avaliações de circuitos, todas as tarefas, né? A prova, tudo que a gente fez até o momento, até semana passada, foi tudo já corrigido e lançado no SIGA. Então, dê uma olhada lá no SIGA. Se não me engano, está como T01, alguma coisa assim. Tem as notas individual, né, por cada atividade. Tá individualizado por cada atividade que nós fizemos, cada tarefa, cada trabalho, ok? Cada exercício. Professor, está tudo discriminado lá. Pode falar, Lucas. desculpe te atrapalhar. Não, É porque o meu não estava aparecendo quanto que estava valendo o trabalho e qual que era a nota do trabalho. Ah, tá. Não sei se era problema no SIGA ou se era que eu não estou conseguindo olhar mesmo. Você não conseguiu ver sua nota, não? Não, eu consegui ver as notas, mas tem um monte de nota lá. Só que não fala qual que é de qual. Não sei se é problema no meu SIGA ou se eu estou olhando errado. Pera aí, vamos dar uma olhada aqui, quer ver? Eu não sei como é que o aluno vê essa questão de nota, tá, Lucas? Vamos tentar dar uma olhada aqui. Você confirma, entre no seu SIGA aí, você vê se está igual ao meu aqui, quer ver? Ó, vamos tirar Professor. Senhora. Então, é só colocar o mouse em cima onde está escrito trabalho, avaliação, que lá tá a nota que valia, entendeu? Que vale o trabalho ou a avaliação, ou a tarefa. Perfeito. É só passar o mouse e colocar em cima. Perfeito, Odimar. Para mim é assim, né? Eu não sei se para o aluno era, eu tinha essa dúvida. Pelo que você falou aí, então para o aluno é a mesma coisa. Se for assim, ótimo. Eu vou te mostrar aqui, quer ver? Ó? Lucas, você entendeu o que a Odimar falou?
ela comentou que se você tem lá várias tarefas, né, e tem um título de cada tarefa lá em cima, se você parar o mouse em cima, ele te mostra o que é e o valor máximo. Não é isso, Edmar? Ah, sim, consegui olhar aqui. Conseguiu? É isso mesmo. É isso mesmo. Consegui, sim. Isso. Muito obrigado. Para o mouse em cima, que ele te dá uma descrição da tarefa e te fala qual a pontuação máxima daquela atividade. Perfeito? Perfeito, é porque eu não estava conseguindo, né? Não, beleza, pessoal. Essa é uma dúvida que, assim, às vezes, muitas pessoas não sabem, né? Às vezes, quem está aí assistindo também, quem está com essa dúvida, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu apresentar minha tela, que eu mostro para todo mundo, quer ver? Tela inteira, vê se vocês vão conseguir visualizar aí, quer ver, ó? Estão vendo a minha tela? Estão vendo a tela do Cida, sim ou não? Sim. Ok. Aí, aqui eu estou falando de todo mundo, né? Separar aqui em cima, o que é esse exercício 1A? Ele te dá tarefa avaliativa 01 da semana 1, ok? Nota máxima 02. Então, esse T1 aqui é o descarga atmosférica, nota máxima 1, entendeu? Então, quando estiver em dúvida, né, são muitas avaliações, nós estamos praticando aquele sistema de avaliações semanais para aliviar um pouco a pontuação das provas. Então, vai ter muita atividade, pessoal, né? Vamos ter, se não me engano, aí de cerca de 12 atividades, contando as provas. Então, no final do semestre, vai ficar muito confuso saber o que é o quê. Então, basta parar aqui em cima, que ele abre essa caixinha aqui, ó, ele abre esse menuzinho e te fala o que é cada um deles, tá bom? Então, se alguém ainda não tinha percebido essa funcionalidade, né, do sistema, eu acho que fica a dica aí. Show! Show Plus, pessoal, vamos começar? Cadê aquele camaradinho que desvendou o meu desafio? Tá aí, não? Cadê? Quem fez o desafio lá? O desafio da charada. Ele não tá aí, não, né? Do 11 Homens e um Segredo lá. Vocês viram no grupo, pessoal? Deixa o grupo morrer. Não, que eu mando alguma coisa lá, ninguém responde. Pode responder, dar um joinha, para saber que vocês estão vivos, que ninguém infartou, que a turma continua toda presente. É bom a gente ter esse retorno, tá? Meninos, por favor, Lucas, você tá aí? Oi. Você tá vendo a minha tela no modo apresentação, sim ou não? Tô. Tá? Todo mundo tá assistindo, pessoal? Vamos começar, então? Olha só, eu tinha... Oi? Não, eu tô só confirmando. Joia. Semana passada, junto com a nossa avaliação, eu coloquei lá duas videoaulas sobre circuito divisor de tensão e circuito divisor de corrente, tá, pessoal? É fundamental vocês assistirem, entenderem aquelas ferramentas, aquelas funcionalidades e praticar nessa lista que eu coloquei no sistema essa semana, nesse exercício. Vocês podem praticar muito divisor de tensão, divisor de corrente, solução de circuitos mistos, série, paralelo. Pessoal, não tem jeito. Não é só na aula que vocês vão aprender circuitos, tá? Falando sobre isso. Tem que praticar e praticar muito, tá? Então, às vezes, a gente vai agarrar no exercício, depois desafoga, pega outro. Cada exercício tem uma diferença que vai te ajudar e vai aumentar a sua bagagem na solução dos circuitos. É terrível, né? Quando você acha que está entendendo as aulas, entende as soluções dos exemplos dos slides que a gente está fazendo aqui junto, aí chega na hora de uma avaliação de uma prova, no circuito real mesmo, né? Ou no próximo semestre, lá em máquina CC, ou num circuito de instalações prediais, industriais, você cai no circuito que você não viu, e ali você agarra sem impacto, e você não consegue achar uma solução, né? E isso é típico não de falta de conhecimento, mas de falta de prática, né? Você conhece a teoria, mas a falta de prática não te permite usar as ferramentas adequadas para resolver aquele sisteminha, tá? Então, essa disciplina nossa do primeiro módulo é uma disciplina básica. Dá para você fazer muita coisa com ela? Já dá. Mas ela é uma escada para vocês utilizarem em disciplinas mais complexas, né? Vocês vão ter a oportunidade de usar em eletrônica, usar em máquinas, motores, né? Modelagem de máquinas. Vocês vão ter a oportunidade de usar em instalações prediais, industriais, circuitos de acionamento de equipamentos diversos, né? Como motores e tudo mais. Então, ou seja, tudo vai cair no circuito. Vocês vão perceber que na elétrica, tudo se resume a um circuito elétrico, né? Até se eu quero calcular um curto-circuito no meu sistema elétrico brasileiro, lá em Itaipu, lá em Furnas, você vai ver que aquele sistema nosso todo interligado, né? O Brasil todo interligado, eu consigo reduzir aquilo a um circuito simples, pequeno, que nós vamos estudar em TVNAM, no final desse curso aqui, desse módulo. Eu faço um equivalente de TVNAM, cai no circuito muito simples, eu consigo calcular o curto-circuito monofásico,
fácil, por aí vai. Ou seja, tudo, por mais complexo que seja, a gente sempre consegue simplificar e colocar um circuitinho, muitas vezes de corrente contínua, algumas vezes de corrente alternada, mas isso pouco importa agora. O que importa é a gente usar as nossas análises, as nossas ferramentas, para poder aprender, de fato, analisar qualquer tipo de circuito que aparecer pela frente. Eu acho que tem um colega tentando entrar aqui. Deixa eu liberar ele aqui, o Matheus. Beleza. Entenderam? Opa, tem outro. Entenderam, pessoal? Então, é fundamental vocês buscarem, né, as videoaulas, assistirem mais de uma vez e praticar exercício. Né? A lista está lá, não é à toa. É para dar dúvida mesmo, para quebrar a cabeça, chegar em resultados, às vezes, diferentes do colega, buscar informação, simular, ver onde está errando. É fundamental. Isso faz parte do processo de aprendizagem. Tá? A gente não consegue aprender circuitos só com teoria. Eu acho que é muito parecido com instrumento musical, né? Confesso para vocês que eu estou suando, sofrendo para aprender a tocar um violão, né? E a teoria, como faz as notas, eu já conheço alguma coisa, mas a prática é fundamental, é muito diferente. Você não gastar hora ali praticando, na hora de mudar de nota, de mudar de acorde, não sai, né? Na hora de você trocar de acorde, cantar, pior ainda, né? Então, ou seja, é prática, né? Nem tudo é só teoria. Eu estou quero levá-los, né, muito para a prática, tá? Então, não fiquem restritos à nossa aulinha semanal que a gente está fazendo aqui, essa 1h30 que a gente vai passar junto, porque não é suficiente para vocês chegarem no segundo módulo tranquilos para fazer análise de um circuito de eletrônica, de máquinas, não é. Vocês têm que praticar por fora. Eu sei que é difícil para todos nós, né? Tarefa, casa, filho, trabalho, igreja, uma série de atividades que a gente assume, né, na sociedade e tem que assumir, mas é um esforço a mais. Eu encorajo a todos os senhores a um esforço a mais para pegar, nem que seja no sábado, no final da tarde, no domingo, no final da tarde, né, de praticar e dar dúvida, de tirar dúvida no grupo. É fundamental esse contato com os colegas. Nós estamos cada um na sua casa. Então, o Telegram pode ser usado, porque você vai lançar uma dúvida no Telegram que o aluno já sabe resolver, né? Essa interação é fundamental, a turma cresce junto. Então, eu quero incentivá-los a participar mais do grupo com dúvidas, né, a participar mais resolvendo os exercícios, acessando o material que está no SIGA, tá? E dúvidas, fala com a gente, beleza? Como eu vi que poucos alunos acessaram, pode falar. Desculpe te interromper. Você estava falando claro. sobre simuladores. Eu baixei um simulador, um aplicativo que eu fui trabalhar em casa, chama SolidWorks. Ele veio com um simulador de elétrica. Será que dá para fazer essa simulação que você está me falando? Do SolidWorks? Só que o pacote veio com um simulador de elétrica. Eu não sei, eu não conheço, confesso para você que eu nunca usei o simulador de elétrica da SolidWorks, não. Pelo que eu sei, o SolidWorks é mais para a questão de desenho 3D, até desenhos mecânicos, né? Eu não sei se o pacote da elétrica... Oi? Sim, é isso mesmo. Só que aí eu baixei aqui para trabalhar e veio o pacote de elétrica também. Eu não sei se esse pacote de elétrica é mais voltado para a parte de projetos de elétrica na parte de industrial e residencial, entendeu? Eu confesso que eu não sei, né? São tantos simuladores que a gente fica perdido. O da SolidWorks, como o SolidWorks, o meu desenho é um software de CAD, né, basicamente, para fazer desenhos 2D, 3D, eu acredito que o pacote da elétrica seja para fazer os projetos, aquelas plantas de instalação predial, não sei se você já viu, né, aquelas plantas de instalação predial ou industrial. Eu acredito que seja isso, eu não confesso que eu não conheço, mas eu vou deixar uma relação para vocês no sistema de vários simuladores que eu já uso, alguns são gratuitos, versão estudante é gratuito, vocês conseguem achar na internet, ou são online, vocês podem praticar. Qualquer um, se você adaptou, mexeu, e aprende fazendo, vocês vão aprender fuçando, né? Então, vocês vão fazendo e vão tendo contato. O que vocês melhor se adaptarem, está valendo. Eu não restringo que tem que ser esse ou aquele, entendeu? Então, tem vários, eu vou listar alguns, vou mostrar um muito simples, que você roda até do pendrive, antigão, da minha época de estudante, né? Eu vou mostrar para vocês, mas que quebra um galho fantástico, né? Dá para fazer muita coisa com ele. Na internet tem vários online, para quem mesmo não tem computador suficiente para rodar um simulador, embora que todos os simuladores são muito light, tá? São bem tranquilos de rodar, qualquer máquina consegue rodar, mas alguns você faz online, então é bem tranquilo, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui. E bacana, procura saber e me fala depois, tenta mexer nesse simulador do SolidWorks. Eu acredito que não seja para simular circuito, eu acho que ele é um pacote de elétrica para fazer desenhos de projeto, de plantas
de instalação elétrica, eu acredito, tá? Mas como eu não conheço, não vou afirmar, não. Beleza? Beleza, eu vou procurar aqui depois. Eu uso o AutoCAD para fazer projeto elétrico, né? Já acostumei com o AutoCAD, então para eu ir para o SolidWorks, eu teria que gastar um tempo aí. Então eu fico no AutoCAD, na minha zoninha de conforto aqui, que resolve o meu problema de predial, né? De projeto, tá? Mas olha lá e fala para nós, tira um print da tela para mandar no grupo, vai conversando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o grupo nosso Telegram para divulgar os simuladores, tá, pessoal? É bom que a gente dá uma movimentada no grupo, né? A gente dá uma... O pessoal comenta e tal. Então, quem tiver algum simulador também, joga lá no grupo do Telegram. Eu vou jogando umas ideias lá para vocês irem testando. O que melhor vocês adaptarem, mais fácil fica, né? Vocês vão usar esse simulador pro resto do curso, tá? Pro resto da vida aí. Máquinas eletrônicas, vocês vão estar circuito de potência, lá no terceiro módulo, vocês vão usar muito esses simuladores. Então, é bom já no início, primeiro módulo, vocês já tomarem em pé que existem, né, e como é que utiliza, como é que faz uma simulação, eu acho que ajuda muito. Se der no finalzinho da aula, eu já mostro um circuitinho que eu desenhei lá, para mostrar para vocês, tá? Me lembra aí de mostrar no finalzinho da aula, beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Podemos avançar? Show? Olha só, eu deixei esse material ontem sobre, só os slides, tá? Sobre leis de Kirchhoff, né? Quais são as leis de Kirchhoff? Eu vi que poucos acessaram. A ideia aqui hoje era só trabalhar exemplos, mas eu vi que poucos acessaram, então acho que não ia funcionar muito bem. Eu vou dar uma passada rápida, tá? Não substitui depois o estudo dos slides, lendo com muita calma. Vou passar rapidinho aqui para a gente fazer né, os exemplos, pelo menos um ou dois aqui, para a gente começar a se situar aí na análise de circuitos, porque já foi 1/3 do curso, já passou, né? Semana que vem já entra em análise de malha, na outra semana análise de nó, e por aí vai, né? Evolui muito rápido agora, né? Depende de vocês praticarem, beleza? Então, olha só, quando a gente fala de lei de Kirchhoff, tá? Quando a prova é presencial, eu falo que quem escrever Kirchhoff certo na prova já ganha ali meio ponto, né? Aqui, como é online, não vai ter essa opção. Mas são duas leis, pessoal, tá? São conhecidas, lei de Kirchhoff para corrente. Deixa eu colocar aqui o meu... Cadê? O laser aqui. São conhecidas como lei de Kirchhoff para corrente, ou LKC. É muito comum, tá, no nosso linguajar, a gente fala assim, aplica LKC, ou aplica LKT, T de tatu, né? Lei de Kirchhoff para tensão, LKT. Ou LKC para corrente. Então, ninguém fala lei de Kirchhoff. Kirchhoff é meio enjoado de falar, mais enjoado ainda de escrever, né? Então é mais fácil escrever LKC quando eu aplico para corrente e LKT para quando eu uso para tensão, ok? O que é isso, né? Como é que a gente vai entender isso melhor? Primeiro, é necessário apresentar aqui 3 conceitos, né? Que a gente vai usar agora, sempre que fizer análise de malha, análise de nó. Meninos, qualquer dúvida, me interrompam, tá? Eu não estou vendo o chat. Podem me interromper, que eu paro e espero vocês perguntarem, ok? 3 conceitos muito importantes que vocês têm que ter em mente, tá? O conceito do que é um nó, o que é um ramo e o que é uma malha. Ao invés de ficar lendo aqui, né, esses conceitos, leiam com calma depois, vou mostrar direto aqui no circuitinho nosso, tá? O que é um nó? Né? Um nó, a gente está acostumado a ver nó de corda aí, é isso daqui, ó, isso aqui é um nó. Isso aqui pode ser visto, alguns chamam isso daqui de nó, outros não, tá? Mas um nó, basicamente, é uma interseção, né? Uma bifurcação. Eu gosto mais do conceito de nó quando ele é uma bifurcação, no mínimo uma bifurcação, quando eu tenho mais de uma opção de seguir adiante. A corrente, ó, ela sai daqui da fonte, ela chega em um nó, ela pode descer ou ela pode vir para o R3, ela pode vir para o R2, para o R3. Eu poderia ter um R4 aqui para cima, um R5. Então, um nó é um cruzamento, né? Onde a corrente ela tem algumas opções, é um trevo, melhor dizendo, né? Igual um trevo de rodovia, onde a corrente já tem algumas opções a seguir. Tá? Então, parte dela vai descer por R2, parte dela vai descer por R3. Então, isso aqui é um nó. A característica, né, de um nó é esse pontinho onde tem uma interseção, onde tem um trevo, onde tem uma bifurcação. Essa é a melhor definição para nó. Lá, quando a gente fizer a análise de nó, a gente vai tratar bem as características do nó, né, os tipos de nó que existem. Então, mais adiante, a gente vai conceituar isso um pouco melhor. Por hora, basta entender, né, que o nó é qualquer derivação que eu tenho no meu circuito. Beleza? O que é um ramo, pessoal? Aqui, ó, isso daqui é um ramo. Ó. Desse nó até aqui é um ramo.
onde eu tenho uma corrente que passa por um componente e vai para outro nó. E aqui embaixo eu também tenho um nó. Tá vendo que eu tenho um nó aqui? Eu posso chamar essa parte toda de baixo aqui de um nó, porque a corrente vem daqui, chega, vem para cá, ela vem daqui, passa por aqui. Então, eu tenho um nó aqui, eu tenho outro nó aqui. E o ramo são os elementos entre dois nós. Né? Então, aqui, ó, entre esse nó e esse nó eu tenho um ramo. Entre esse nó e o nó de baixo eu tenho outro ramo. E aqui um terceiro ramo. Então, se eu fosse numerar os ramos que eu tenho aqui, eu tenho ramo aqui, um ramo, outro ramo, outro ramo. Ou ramificações, talvez para ficar mais claro, né? Quantas ramificações saem desse nó? Né? Sai uma ramificação para cá, uma ramificação para baixo e outra para cá, ok? E por fim, malha. Uma malha, meninos, é qualquer caminho fechado, olha só, tá vendo? Eu costumo falar que na malha, né, quando a gente está começando a estudar, malha é qualquer caminho fechado, é qualquer janelinha. Eu tenho uma janela aqui, igual o Windows, né? O Windows é janela. Eu tenho uma outra janela aqui, tá vendo? Eu tenho uma janela aqui por fora, ó, tá vendo aqui? Eu posso pegar uma janela toda aqui por fora, ó. Só que aqui tem um conceito interessante, ó, caminho fechado de um circuito, que ao ser percorrido em um sentido a partir de um nó, irá passar por uma série de nós sem se repetir até retornar ao nó de origem. Então, é muito conceito, mas basicamente é isso. Se eu sair desse nó aqui, ó, eu venho para cá, vou passando por outro nó, vou atravessando os ramos e volto para o mesmo nó. Eu não posso repetir o caminho, né? Então, eu venho aqui, faço uma malha, eu tenho outra malha aqui, eu tenho uma malha por fora, tá vendo? Então, aqui eu já tracei 3 malhas diferentes. Esse circuitinho, né, poderia ter até 3 malhas, uma, 2, e a terceira aqui. A gente vai ver depois, lá na análise de malha, né, se eu tenho 3 possíveis, quantas, no mínimo, eu preciso relacionar, desenvolver, para resolver o meu circuito elétrico, tá? Mas, por enquanto, só está conhecendo o que é malha. Malha é um caminho fechado, é uma janelinha, tá? O que a pessoa fala que é malha mesmo? Uma janelinha aqui, ó, um quadradinho fechado, outro quadradinho fechado, um quadrado fechado aqui por fora. Isso é um quadrado, um retângulo, né? Isso é uma janela. Uma janela, basicamente, é uma malha. Perfeito? Dúvidas, pessoal? Ramo, entre 2 nós, sempre tem um ramo, sempre tem uma ramificação. Ok? Professor. Senhora. Aí, no caso, então, são 3 malhas? Isso, aqui eu consigo traçar até 3 malhas. 1, 2, e tem a terceira que é aqui por fora, tá vendo? Consigo traçar até 3. Se a gente fosse resolver esse circuito lá em análise por malha, que é a matéria da semana que vem, tá? A gente fala assim, nós temos 3 malhas possíveis, mas nós vamos ver que com 2 malhas já é suficiente para resolver o meu circuito. Eu não preciso traçar as 3, não preciso escrever as 3, entendeu? A gente vai ver que para esse circuito, apesar de existir 3 possíveis, você pode escolher 2 dessas 3 para resolver o seu sistema. Tá? Então, aqui, eu tenho 3 opções, das 3 você escolhe 2. Né? Aí um aluno pode escolher essa vermelha aqui e a por fora, outro aluno pode escolher essa vermelha e essa outra pequenininha, então cada aluno vai escolher 2 de 3 qualquer, entendeu? Depende do que você achar mais importante ali na hora. Tá e bom? vai chegar no mesmo resultado, né? Mesmo resultado. Essa é a grande vantagem da área de exatas, né? Da qual nós fazemos parte. Não existe ponto de vista, não existe ideologia, não existe politicamente correto, né? Aqui é tudo exato. Todo mundo, por caminhos diversos que você possa atravessar, sempre tem que convergir para o mesmo resultado. Não existe 2 resultados, entendeu? Então, essa é a vantagem. Eu posso escolher 2 malhas, você pode escolher outras 2 diferentes, uma da minha, e vamos chegar sempre no mesmo resultado. Essa é a maravilha da área de exatas, né? Motivo pelo qual eu escolhi essa área, né? Não depende do meu ponto de vista, nem do seu, e nem de ninguém. Isso depende do que de fato acontece, ok? Sempre no mesmo resultado. Eu gosto de falar sobre isso, né? Porque é a vantagem da nossa área de exatas. Dúvidas? Podemos avançar? Bom, então olha só, o que é agora, eu vou chamar de LKT, é o apelido carinhoso que nós vamos dar aqui para o LKT, Lei de Kirchhoff para as tensões. O que é a Lei de Kirchhoff das tensões? Nós já falamos sobre ela, né, sem dar nome aos bois, nós falamos nela quando estudamos circuitos ligados em série. Né? Vocês vão lembrar, quem assistiu às videoaulas lá, que quando a gente estava estudando um circuitinho em série, o que eu falei? A soma das elevações tem que ser igual à soma das quedas de tensão. Né? Lembra que eu comentei isso lá? Não sei se alguém se recorda. Porque tudo que eu estou gerando de potencial elétrico tem que ser consumido nas cargas.
Não pode sobrar nada, não pode faltar nada, né? Então, se eu tenho uma fonte aqui com 100 volts, eu tenho que consumir os 100 volts, perdão, nesses 3 elementos resistivos. Não tem outra opção, tá? Eu não consigo consumir 90 e sobrar 10. Eu não consigo consumir 110 e ficar devendo 10. Não existe isso. Tá? A lei de Kirchhoff, ele chegou nessa conclusão, olha só. A tensão aplicada a um circuito fechado é igual à soma das quedas de tensão nesse circuito. Uma coisa é igual à outra. Tudo que tem de fonte de tensão somada tem que ser igual às quedas de tensão do circuito. Exatamente igual. Não tem como não ser igual, ok? A gente já usou isso no circuito. O que a gente falou no circuito? Ó, o VA, que é a minha elevação de tensão, né, a minha fonte geradora de tensão, vai ser igual à somatória do V1, do V2 e do V3. Então, isso aqui nós já falamos lá no circuito sério. Se a gente parar para perceber, não tem novidade nenhuma, né? Eu só estou agora apresentando a lei de Kirchhoff, e isso pode ser útil, às vezes, em pedaços pequenos do circuito, não só no circuito todo, mas em pedaços pequenos, isso pode ser verdade também. A gente vai ver como lá nos exercícios, tá? Então, professor, oi? Essa conta aí muda, por exemplo, igual no outro que você tinha mostrado, a gente começa do mais longe possível do... Esqueci o nome, gente. Quando a gente faz resistência equivalente, a gente começa mais longe possível da fonte, não é isso? Isso. Esse pode começar direto da fonte? Estou vendo a setinha aí. Pode. Aqui, qualquer lugar que você começar, você pode começar pelo VA, pelo V1, pelo V2, não importa, né? A gente vê que os dois lados da igualdade, na verdade, assim, a ordem dos fatores não altera a soma, nem a subtração. Então, não importa onde você começar, que sempre vai dar certo. Ok? Eu vou te mostrar aqui que você vai entender. Eu vou te mostrar que você vai entender melhor. Quer ver? Ó? O que a LKT fala? A soma algébrica das elevações com as quedas de tensão tem que ser igual a zero. Vocês têm que entender. Tá? Então, quando eu somo tudo que está elevando a tensão no circuito, eu posso ter uma pilha no circuito, mas eu posso ter 2 pilhas. Viu controle remoto de televisão? São 2 pilhas. Carrinho controle remoto, às vezes, são 4 pilhas. 4 pilhas são 4 elevações de tensão, né? Então, eu vou somar todas as elevações que eu tenho de tensão, vou somar todas as quedas que quem está consumindo a tensão, e esse resultado tem que ser igual a zero, beleza? Então, o que nós temos aqui? Olha só, eu posso escrever que a somatória a tensão aplicada menos a soma das quedas tem que ser igual a zero. Isso é a expressão algébrica do LKT. Ó, VA está elevando, né? É positivo. Vou descontar as quedas, menos V1, menos V2, menos V3. Descontei aqui, ó, menos V1, menos V2, menos V3. Detalhe, meninos, isso não é regra, tá? Isso é uma convenção, é uma boa prática de engenharia que a gente fala, né? É comum, né, a gente pegar, não é regra, vocês vão pegar vários exercícios, livros que não trabalham assim, mas é uma boa prática eu chamar sempre as fontes de tensão VA. A primeira fonte de tensão, a primeira pilha é VA, a segunda, VB, a terceira, VC. Então, eu uso letras como índice para fontes de tensão ou de corrente, tá? VA, VB, VC, VD. E quando é elemento que consome, quando é queda de tensão de elemento resistivo, capacitivo, não importa, eu uso um índice numérico. Então, V1 é sempre a queda de tensão em cima do resistor 1. V2, índice 2, número, é a queda de tensão em cima do resistor 2, ok? V3 em cima do R3. Então, isso para facilitar na hora de você escrever e não se perder. Então, o que nós temos aqui? VA, se a gente usar essa convenção direitinho, eu sei que VA é elevação, é fonte. Aqui, ó, VA, índice, letra, né? Símbolo literal, menos a queda V1, menos V2, menos V3. Tudo isso tem que ser igual a zero. O que eu estou falando? Tudo que eu estou fornecendo de tensão no circuito, menos as quedas, se eu fizer um menos o outro, o resultado é zero. Se eu estou gerando 100 volts, menos todas as quedas, vai ter que ser igual a zero. Ou seja, a somatória das quedas tem que dar 100 volts também. Entendeu? Para essa expressão aqui ser verdade. Então, a somatória de todas as tensões tem que ser igual a zero. Compreende? Para ficar mais fácil a gente entender, olha só. Lembra que eu falei aí? Vale uma dica, né? Não tem que trabalhar assim, tem várias outras opções, mas eu gosto, acho que fica mais intuitivo. Eu sempre coloco setinhas, pessoal, para elevação e para queda. Tá? Aqui eu botei cor diferente, só para ficar mais didático. Na verdade, você põe tudo preto, né? Com um lápis, o que você tiver na mão. Tá?
a setinha de tensão, seja elevação ou queda, a setinha sempre vai, quem se lembra? Do menos para o mais, do menor potencial para o maior potencial. Tá? Então, olha só, na hora que a corrente passa no resistor, se a corrente passou nesse sentido indicado aqui pela seta, porque o potencial desse ponto aqui é maior do que no outro. Né? A corrente sempre vai do maior para o menor. Não é assim? A corrente elétrica procura do maior potencial para o menor potencial. Então, aqui é mais positivo do que aqui. Se a corrente passa, a queda de tensão é contrária à corrente. Está vendo aqui? A corrente desceu, significa estar mais positivo desse lado do que na saída. Então, a setinha de tensão vai do menos para o mais. A corrente desceu, vem para cá. Se ela atravessou o R3 aqui, essa região está mais positiva do que essa. Né? A corrente ela vai sempre do maior para o menor. A queda de tensão é contrária. Então, eu adoto, para facilitar a análise, sempre a queda de tensão ou elevação sempre começa no menos, termina no mais. Começa no menos, no mais. Começa no menos, no mais. Começa no menos, termina no mais. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu estou fazendo essa maluquice aí? Esse circuito é pequeno, mas chega uma hora que o circuito fica muito grande. Isso vai facilitar a gente na hora de aplicar a LKT. Olha só. Estou vendo esse laranjadinho aqui? É o I. Olha o sentido. Eu vou definir. Aí vale outra coisa, né? É arbitrário. Normalmente a gente coloca um sentido de circulação de corrente. Aqui eu sei que ela sai do mais para o menos. Eu sei, né? Está no sentido horário, tá? Às vezes eu não vou saber. Vou te mostrar um exemplo lá no final desse slide, que tem hora que eu não sei para onde a corrente está indo. Vou ficar em dúvida. Se eu não sei o sentido da corrente, aonde está mais positivo e negativo, você chuta um sentido. Chuta mesmo. Você vai. O nome correto não é chutar, é arbitrar. Você vai arbitrar um sentido, e se você chutar ou arbitrar um sentido errado, as contas vão te falar isso. A corrente vai dar negativa. Sempre que o cálculo da corrente der, por exemplo, menos 5, menos 10, significa que você escolheu um sentido para a corrente que, na verdade, é o contrário. Então, a matemática, ela te avisa quando você escolheu um sentido que não é o correto. Não tem problema nenhum escolher o sentido errado, tá? Porque a matemática vai falar, esse sentido que você escolheu deu negativo, significa estar ao contrário. Então, tudo se resolve, tá? A matemática é bom por causa disso. Aqui eu sei que a corrente está nesse sentido, só tem uma fonte. Quando eu tenho uma fonte só, eu não tenho dúvida. Essa dúvida aparece, vai aparecer, quando eu tenho mais de uma fonte de tensão. Aí pode aparecer essa dúvida, vocês vão ver quando, tá? Então, olha só. Aqui eu não tenho dúvida, sei que a corrente sai do mais, vai percorrer o meu caminho e volta para o menos. Ao sentido aqui, ó, o sentido aqui da corrente circulando, tá vendo? Definir a saída aqui, vem para cá, fiz o sentido. Eu vou acompanhar um sentido agora da minha corrente circulando aqui, ó. Então, o que eu faço? Essa elevação de tensão aqui está no mesmo sentido da corrente? Sim ou não? Quem me responde aí? Está no mesmo sentido, não está? Está no mesmo sentido horário aqui, ó. Está no sentido horário. Então, eu vou colocar positivo. Aí, a primeira queda de tensão, olha só, a setinha aqui, ó, ela vai bater de frente, ponta de seta com ponta de seta. Se ela bateu de frente aqui, significa que está no sentido contrário. Se está no sentido contrário, ela é o quê? Negativa. Aqui de baixo, ela é negativa também, olha só. A setinha da corrente, ela bate de frente com a setinha da tensão. Está tendo um choque, contrário, queda. Se deu choque, o V2 também é negativo. Mesma coisa com 3. A setinha da corrente aqui, que eu defini, que vai ser o meu sentido de circulação, bateu de frente com V3. Se bateu de frente com V3, é negativo também. Então, o que acontece? E aqui? Aqui, se for rodar aqui, a pontinha da seta, ela pegou na bundinha aqui, ó, dessa elevação. Tá vendo? Tá no mesmo sentido. A corrente circulando aqui, que está passando por aqui, ela está no mesmo sentido da seta da fonte. Se é o mesmo sentido, é positivo. Então, o que eu fiz aqui para facilitar? Botei em azul o que eu tenho de elevação e botei em vermelho o que eu tenho de queda, contrário. Então, você circula aqui, ó, faz com o seu dedo lá o caminho da corrente. O que tiver no mesmo sentido do seu dedo do caminho da corrente é positivo. O que tiver no sentido contrário é negativo. Professor, isso é óbvio, né? Pode falar. Quem ia perguntar, pode falar. Ué, cortou? Alguém ia perguntar? Era o Lucas, ele sumiu aí. Hã?
Era o Lucas que ia perguntar. Tem como explicar de novo, professor, essa parte? Não escutei. Bom, vou seguir, qualquer hora pode me interromper. Momento, ele perguntou se pode explicar de novo. Vou explicar. A última parte. Beleza. Aqui, olha só, pessoal, nesse circuitinho pequenininho, é óbvio que eu tenho uma fonte, que é elevação positiva, e eu tenho 3 quedas de tensão, porque são resistores. Então, tem uma fonte positiva, as 3 quedas ficam negativas, né? A elevação menos as quedas tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Aqui está óbvio, mas em circuitos maiores, em pedaços de circuito, quando eu tenho mais de uma fonte, isso não fica tão óbvio assim. Tá? Então, um circuitinho simples é muito tranquilo de entender, que eu tenho uma elevação, que está em azul, e tenho 3 quedas, que são os 3 resistores. Mas circuitos maiores, eu estou ensinando a analisar da seguinte forma. Você vai definir o sentido para a circulação de corrente. Definir o sentido de circulação de corrente, aqui está definido, ó. Ela está em sentido horário. Então, eu desenhei ela aqui no sentido horário, ó, laranjinha. Quando a setinha coincidir, igual coincidiu com o azul aqui, elas estão no mesmo sentido. Então, o azul está para cima, circula a corrente I aqui, também vai estar para cima. Se elas estão no mesmo sentido, é positivo. Se elas estão em sentidos contrários, é negativo. Olha só, a laranjinha, olha essa corrente entrando aqui no resistor R1. A queda de tensão está no sentido oposto à corrente entrando. Né? No resistor, a corrente está para o lado e a queda de tensão está para o outro. Tá vendo? Estou batendo ponta de seta com ponta de seta. Quando a ponta da seta da corrente bater com a ponta da seta, né, da minha queda de tensão do resistor, é sentido contrário. Se é contrário, é menos. Aqui, ó, vai bater com ponta de seta da corrente, vai descer. Bateu a ponta com ponta. Aqui vai bater ponta com ponta. Menos, menos. E aqui, bate ponta com ponta? Bate a ponta da corrente com o início da minha seta azul. Está no mesmo sentido. Então, tudo que é mesmo sentido é positivo. Tudo que é sentido contrário ao laranjinha aqui, ó, é negativo. Então, fica fácil de saber, ó. Eu defini um caminho de circulação de corrente. Tudo que está para cima é positivo, tudo que está contrário é negativo. Conseguiram entender? Vê se melhorou aí quem estava com dúvida. Sim, valeu. Faltou de fazer a análise seguinte, ó. Aqui eu defini alguns valores. Eu falei que a tensão da fonte é 100 volts. Aqui eu tenho 50, 30 e 20. Tá? Então, se eu fizer aqui a soma da elevação, que é 100, menos 50, menos 30, menos 20, vai dar quanto? 0. Isso sempre tem que dar 0. A elevação menos as quedas tem que ser igual a 0. Isso é o que Kirchhoff falou. A lei de Kirchhoff nos diz justamente isso. Se eu pegar tudo que eu estou gerando de tensão, né? A elevação menos as quedas, esse resultado vai ser sempre nulo, ok? Ou seja, eu consumi tudo que eu gastei, tudo que eu ganhei. Eu ganhei 100 volts, gastei os 100 volts aqui, de acordo com o valor de cada resistor, né? No circuito é assim, você ganhou, gastou, não sobra nada. Nada vai para poupança, nada vai para investimento, não fica nada pendurado também, não fica nada devendo, tudo é gasto. Olha lá, temos 2 circuitinhos aqui, ó, para análise. Aqui eu já compliquei um bocadinho mais. Por quê? Continuo tendo 3 resistores, só que eu acrescentei uma fonte de tensão. E detalhe, meninos, detalhe, né? Detalhe, o que eu tenho nessa fonte de tensão aqui? Eu tenho aqui um mais e um menos. Aqui, igualzinho, o circuito aqui é o mesmo, só mudei os valores, né, para bater a lei de Kirchhoff, se é verdade. Aqui eu coloquei menos e mais. Eu peguei essa fonte de tensão aqui e inverti no caso B aqui, tá vendo? Eu troquei ela de polaridade. Estava mais com menos, fiz menos com mais. Será que isso muda alguma coisa no circuito? Né? Muda tudo, né? Vamos ver como é que isso muda. E aí, quando eu tenho mais de uma fonte de tensão, eu já coloquei 2 fontes aqui, vocês irem ficando espertinhos, porque quando tem uma fonte de tensão, é mole, não dá nem dúvida. Né? Igual o exemplo passado aqui, ó. Eu sei que tudo aqui é queda e que aqui é elevação, mole. Agora, quando eu tenho mais de uma fonte de tensão, as dúvidas começam a aparecer. Como é que eu analiso aqui? Olha só, tenho 3 volts aqui, tenho 15 nessa fonte, tenho 2 volts, eu medi, tá? Valores medidos. Eu medi aqui, deu 2 volts, medi aqui, deu 6, medi aqui, deu 3, medi aqui, deu 15, e aqui eu não sei qual é o valor dessa fonte aqui. Como é que eu descubro
qual é o valor dessa fonte nessa posição, mais em cima e o menos embaixo, para poder, aplicando a lei de Kirchhoff, né? O que o Kirchhoff nos diz nesse caso? Vamos lá, quem conseguiria aí, papel e caneta, para vocês trabalharem aqui, né? Primeiro, pessoal, dica do professor Riane, né? Sempre coloque as setinhas de tensão. Que setinhas de tensão? Elevação ou queda? Não importa. As setinhas de tensão sempre vai do menos para o mais. Do menos para o mais. Do menos para o mais. Menos mais. Menos mais. Ou seja, defina sempre, né? E como é que eu sei que no resistor o menos está aqui e o mais está aqui, professor? Né? Por que você botou mais aqui e o menos aqui? Porque eu vou arbitrar, famoso chute, tá? Eu vou chutar um caminho de circulação de corrente. As pessoas normais, que não é muito nosso caso, né? Então, vou mudar. As pessoas anormais, normalmente, sempre, quando tem que chutar um caminho de corrente, colocam no sentido horário. Mas e se eu quiser colocar no sentido anti-horário? Problema nenhum. O máximo que eu vou achar um valor que a corrente vale 4 amperes, você vai chegar no valor que ela vale, se você fizer o caminho inverso, você vai chegar no resultado que ela vale menos 4. Mesmíssima coisa. Tá? Então, a gente define um caminho aqui, pode ser sentido horário. Ah, mas eu sou diferente, né? Eu quero definir essa corrente fazendo um caminho anti-horário. Siga em frente, né, irmão caminhoneiro Shell. Siga em frente, chegaremos no mesmo resultado, tá? Vamos lá. Primeira coisa, então, eu vou definir o caminho da circulação da minha corrente, que aqui o enunciado já definiu para mim, né? Então, eu só acompanhei, aceitei a sugestão do enunciado, segui aqui, não segui? E agora, se a corrente passa do mais para o menos, aqui vai ao contrário. A corrente desce, porque aqui é mais e aqui no final é menos, entendeu? Então, a corrente, se você definir um caminho, você tem que falar que aqui é mais e aqui é menos. Aqui é mais, menos, mais, menos, mais, menos. E aí faz a setinha de tensão. Façam isso para vocês não errarem. Tem gente que analisa sem fazer isso, acaba confundindo alguma queda ou elevação aí, tá? Fiz isso. Defini primeiro sentido horário, acompanhando a sugestão do exercício. Defini sempre do menos para o mais. E agora eu vou aplicar o LKT, a lei de Kirchhoff das tensões, que me diz que a somatória de todas essas tensões aqui, ó, todos esses valores aqui de potencial elétrico, tem que ser nulo. Isso que o Kirchhoff me falou. Confiando nele, né, confia em mim também, que ele já falou que ele está certo, sempre está certo, que a esse símbolo aqui, não sei se todos sabem, né, pessoal, esse símbolo aqui, malucão aqui, ó, é somatória, tá? Na matemática, a gente usa esse símbolo, significa somatória. Então, a somatória de tensões, V, é igual a zero. Isso que está querendo dizer, tá? Então, se alguém não sabe o que é isso aqui, é somatória. Vamos lá. Eu vou seguir o caminho da corrente aqui agora. Segue o caminho da roça no sentido horário. Aqui, está no mesmo sentido da corrente ou sentido contrário, meninos? Me ajudem, por favor. Estou em dúvida. Essa azul aqui está no mesmo sentido da corrente, ó. E essa primeira vermelhinha está no mesmo sentido da corrente? Sentido contrário, então ela fica negativa. Essa outra aqui, sentido contrário. E essa, sentido contrário. E essa, sentido contrário. Tudo isso tem o prazer de ser igual a zero. Professor, peraí, agora, né, bugou aí. A turma está falando agora bugou, né? Na época deu nó, sei lá, deu branco, agora bugou. O que bugou? Isso aqui é uma fonte de tensão. A fonte de tensão, ela entrou aqui, ó, VB, ela entrou como queda, ela vai entrar descontando desses 15 volts, a fonte de tensão sempre não joga tensão no circuito, né? Ela sempre não eleva a tensão? Não. Pasmem, né? Quando eu tenho uma fonte de tensão só, ela vai sempre definir um acréscimo de tensão ali. Se eu tenho duas, uma pode estar contrária à outra, uma pode estar brigando com a outra. Olha que loucura, né? As pilhas, né, do seu controle remoto, ou do seu carrinho, quando tem 4, se você colocar uma pilha invertida, ao invés de você ter a somatória de 1,5 volt, mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, mais 1,5 volt, que seriam 6 volts, num carrinho, né, com 4 pilhas. Cada pilha é 1,5 volt. Se eu somar as 4 vezes 1,5 é 6 volts. Se você inverte a polaridade do mais com menos, aquela pilha, ela para de ser elevação e passa a ser uma queda. Ela está jogando contra, está contrária. Então vai ficar 1,5 mais 1,5, menos 1,5 mais 1,5. Então, ao invés de ter 6, né, você vai jogar uma pilha contra. Você vai ter 3 para um lado, 4,5, e uma contrária. 4,5 menos 1,5 dá 3 volts. O carrinho não funciona.
Então, controle remoto, né? Você inverter a pilha, ele para de funcionar porque você não atinge a tensão que deveria atingir. Olha que bacana, né? Eu acho isso interessante, porque às vezes o aluno, assim, às vezes ele inverte a pilha e não sabe por que não funciona. Você está botando uma pilha brigar com a outra. Polaridade oposta à outra. As fontes de tensão se somam, sim, se elas estiverem todas na mesma polaridade, ok? Se eu inverter uma polaridade, uma briga com a outra. Fala. A luz aqui de casa caiu, eu perdi a explicação. Mas Vamos eu ia lá. te perguntar isso mesmo que tem aí no segundo circuitinho. Os dois azulzinhos aí é porque não se encontram. Aí eu queria saber como que monta a conta. Nesse segundo aqui? Isso. Ah, não porque cheguei tá lá. Não, eu tô no primeiro ainda. Tá. Pode ficar tranquilo. Tá. Eu nem expliquei o primeiro todo ainda. Estou começando a explicar o primeiro. Beleza, porque eu perdi. A luz aqui acabou. Eu perdi a explicação. Não, tranquilo. Pode acompanhar com a gente aí. Então, olha só, meninos. Vamos voltar aqui, né? Para ver o nosso colega aí que perdeu um pouco a explicação. Nesse caso, como a setinha de tensão padrão sempre do menos para o mais, essa fonte de tensão aqui, se eu comparar o sentido dessa fonte aqui com essa fonte, VA com VB, uma está brigando com a outra. Uma está oposta à outra. Ao invés de elas estarem somando forças, elas estão subtraindo forças. Ou melhor dizendo, estão subtraindo potenciais, estão subtraindo tensão, né? Então, olha por quê? Menos mais. Aqui tinha que estar menos mais. Assim como é a pílula do controle remoto. Fica menos mais, menos mais, menos mais, menos mais. Tem que ser tudo assim, uma na bundinha da outra, para funcionar. Senão uma briga com a outra e não funciona, né? Então, aqui a gente percebeu, por isso que eu acho importante vocês terem essa prática, né? De sempre pegar uma setinha de tensão, colocar do menos para o mais, que você consegue enxergar que uma está brigando com a outra. Essa setinha aqui, ó, vamos seguir a corrente aqui de novo. Caminho da corrente, caminho da roça, caminho da corrente. Essa setinha está contrária a essa e está contrária a essa. A setinha dessa daqui não está igual a essa, tá vendo? A corrente que sobe aqui, ó, ela está no mesmo sentido. A ponta da caneta aqui é a ponta da corrente. Subiu, está no mesmo sentido aqui da azul, vem aqui e desceu. Então, aqui, a ponta da seta da corrente, ponta com ponta, pessoal, sentido contrário. Ponta de lança com ponta de lança é sentido contrário, né? Agora, se a ponta de uma lança encontra o início da outra lança, é o mesmo sentido. Não sei se vocês estão... Não consigo ver se vocês estão enxergando no meu dedo e a caneta, mas se encontra... Oi? Então, é por isso que deu 4 volts? Isso, eu vou explicar a conta aqui já. Entendeu? Então, olha só que interessante. Aqui temos a ponta dessa lança encontrando com a ponta dessa lança, sentido contrário. Então, ela está jogando contra. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira coisa é achar a expressão da lei de Kirchhoff. Meninos, quem conseguir entender essa expressão que eu escrevi aqui da lei de Kirchhoff, já está meio caminho andado para fazer a análise de malha na próxima semana. Vai chegar a análise de malha, vocês vão deitar e rolar. Quem entendeu isso aqui, cara, vai malha é difícil, nó é difícil. Se o cara entender a lei de Kirchhoff hoje aqui comigo, vai nadar de braçada lá em malha, vai nadar de braçada lá em nó, tá? Então, olha só. Bom, de novo, fazer a equação. A corrente está aqui, mesmo sentido. O azul positivo. Contrário, menos VB. Contrário, menos V2. Contrário, menos V3. Tudo isso tem o prazer de ser igual a zero. Vamos substituir os valores. Eu sei que o VA vale 15. Eu sei que o V1 vale 3, menos 3. VB eu não sei o valor. Quero descobrir. Eu quero saber quanto que vale o meu V2. Ele informou aqui, ó, 6 volts. Aqui vale 2 volts. Então, se eu substituir os valores aqui, respeitando o sinal de subtração direitinho, eu vou chegar à conclusão que o único valor que eu não sei aqui é o VB. Então, eu vou passar o VB para cá, vou fazer as operações matemáticas todas, vou chegar que o VB vale 4 volts. Façam as contas aí para ver se é isso mesmo, se eu não errei em sinal. Qual a conclusão que eu cheguei? Que o meu VB, aqui para cima, ele tem 4 volts. Ele vale 4 volts jogando contra os 15. Então, de um lado do meu circuito, eu tenho 15 volts jogando para cima, bola para cima 15 metros. Tem outra fonte que está pegando e jogando a bola para baixo 4 metros. Ao invés de ele jogar mais para cima junto comigo, ele está subtraindo forças. Ele está contra mim, né? Olha só, quer ver que legal? 3 volts desse resistor, mais 2 volts desse são 5 volts, não são, pessoal?
com mais 6 desses são 11. Se eu somar só as quedas no resistor, os 3 resistores, 3, 5, 5 com 6, 11. Eu tenho 11 volts de queda, de tensão de resistor, e eu tenho 15 volts na minha primeira fonte. Ora, a conta não bateu, né? Eu tenho 15 elevando, elevação de 15. Tenho 11 nos resistores caindo, queda. Faltou quanto para chegar nos 15? 11. Para 15, falta quanto? Justamente os 4. Conseguiram perceber? Então, se eu somar as quedas nos 3 resistores, eu chego que a somatória das quedas nos 3 é de 11 volts. 11 volts ainda não chegou nos 15. Falta 4, uma queda de 4 para chegar nos 15. Aí o VB justamente vai dar os 4, que agora se eu somar aqui, ó, 3, com mais 2, 5, com mais 6, 11, com mais 4, 15. Bateu. A somatória da elevação de 15 vai ser exatamente igual à somatória das quedas de tensão. O primeiro aqui, vocês conseguiram entender? Sim ou não? Se alguém querendo entrar aqui. Entenderam alguma dúvida com relação a esse primeiro aqui? Entendi. Conseguiram entender? Bacana. Revisem depois, tentem fazer sozinhos, que depois que aprendeu a fazer isso, pessoal, tem que praticar, mas só aprende praticando, tá? Na hora que você pegar um circuitão lá, vai dar um medo, vai dar uma palpitação, um frio na barriga, estou fazendo certo, estou fazendo errado. O bom é que a gente pode conferir, né? O bom, que eu acho, que chegou aqui 4 volts. Imagina que vocês chegaram aqui num valor 3 volts. Chutando aqui, 3 volts. Aí você soma aqui, 3 com 2, 5, com mais 6, 11. Cheguei que VB vale 3. 11 com 3, 14. Uai, faz sentido isso? Eu posso ter 14 de queda? Eu tenho que ter os 15. Então, você errou em conta. Você errou em alguma coisa, né? Então, você tem alguns artifícios para você conferir se você fez conta certa ou não. Bom, vamos passar aqui de novo para essa letra B, né? O que eu fiz aqui? Eu peguei essa fonte, troquei a polaridade, eu botei o menos em cima e o mais embaixo. Peguei minha pilha, inverti minha pilha. Não tem aquele a saliência da pilha? Fiz ela para baixo. A saliência da pilha é o mais, né? A protuberância lá da pilha é mais. Joguei ela para baixo, tá? Joguei ela para baixo aqui agora. E aqui já tá para cima, desse lado tá para cima, desse lado aqui tá para baixo. Para cima, para baixo, pessoal, estou viajando. Então, vamos parar de viajar e vamos fazer setinha. Né? Tem aluno que quer dizer, não, já sei fazer de cabeça, não põe setinha, não, acaba errando. Né? Então, para não errar, faz a setinha que o professor Viano falou, ó, menos para o mais. A corrente aqui dá no mesmo sentido, ó, menos para o mais. Aqui, menos da fonte para o mais, menos para o mais. Põe os menos para o mais, para você não errar. Vai por mim. Confia e anda, né? Então, de novo, a somatória das tensões tem que ser igual a 0. Como é que faz a análise aqui, pessoal? A corrente não mudou, permaneceu com o mesmo sentido, arbitrado, chutado, bicado, tá? Mais VA, que está no mesmo sentido. V1 é queda, menos, botei vermelhinho. Agora, olha só, ponta de lança com ponta de lança? Ponta de lança com início de lança, estão no mesmo sentido, ó. Essa fonte que eu mudei a polaridade dela, está no mesmo sentido agora, então agora elas estão no mesmo time. Elas estão jogando junto no mesmo time. Então fica mais VB menos V2, do R2 aqui, que é queda, menos V3. Tudo isso tem que ser igual a 0. Ok? Vamos substituir os valores? VA e se agora, VB fosse outro número, professor? Não entendi. E se no lugar do VB seria outro número? Se no lugar do VB, não entendi. No lugar do VB seria outro número. Outro número? Qual número, por exemplo? 3 da vida, por exemplo. Aqui no lugar do VB? Isso. Não, aqui é um valor que eu não sei o número ainda. É um valor que está aqui, ó, interrogação. E nós vamos descobrir esse valor agora. Não, é porque como eu tinha pedido, eu queria tirar essa dúvida com você. Em vez de estar mais e menos, aí seria um resistor normal. Ligava o R1 no R2 normal, o R2 no R3 e fechava. Aí ali no R2, por exemplo, fosse azulzinho, estava correndo sentido horário. Sim. Aí como que eu iria montar a conta? Era a mesma coisa que você está montando aí agora? Eu devo estar te atropelando, mas é porque
Era a dúvida que na hora que Não, eu saí. pode falar, repete para mim aqui. Ó. Aqui eu peguei essa fonte, eu inverti. Só que na hora que eu inverti, eu vou mudar o valor dela. É uma outra fonte, o circuito muda. Né? O circuito muda Não, eu totalmente. tô falando assim, sabe a primeira fonte que você... A primeira fonte da explicação que você estava usando no slide, no outro slide anterior. Aqui? Isso, esse aí. Sim. No lugar desse R2 aí, seria setinha azul. Ela estaria correndo no sentido horário. Ok. Só que para isso acontecer, com resistor isso não acontece nunca. Porque como eu defini a corrente no resistor sempre vai do mais para o menos. Ah, tá. Então seria... Pode falar. Então isso só aconteceria se tivesse duas fontes. Duas fontes. Duas pilhas, tá. Duas baterias, 2 geradores, entendeu? Só aconteceria. Agora entendi. Se eu tivesse, só é possível, isso que eu fiz aqui, ó, de mudar o mais com menos, só é possível de fazer com fonte de tensão. Pilha, bateria, gerador, o que quer que seja, entendeu? O resistor é um elemento passivo. A corrente passou por ele, sempre vai do maior potencial para o menor potencial. Eu não tenho opção de escolher para que lado. Para eu mudar isso daqui, o sentido da setinha de tensão no R2, eu tenho que mudar a corrente no meu circuito todo. Ao invés de ir no sentido horário, no circuito inteiro, a corrente tem que circular no sentido anti-horário. Aí muda não só para o R2, vai mudar para todos os R's do circuito. Conseguiu entender? Agora entendi. Agora sim. Entendeu? Porque Obrigado. Quem define o menos e o mais dos resistores é esse sentido laranjinha aqui, da corrente. Se eu quiser mudar o sentido de tensão, se eu quiser mudar o sentido de tensão no resistor, eu tenho que mudar a corrente de circulação, circular para o outro lado. Aí vai mudar para ele e para todos os demais. Como muda para todo mundo, nada muda. Entendeu? Entendi, valeu. Bacana, não, dúvida, podem perguntar, é isso mesmo. Tá? Se mudar para todo mundo, não é uma coisa que não mudar em nada. Né? Ok, pessoal? Mais dúvidas? Então, vamos escrever aqui a equação. Agora, olha só, VA e VB estão no mesmo time. Estão os dois positivos. Né? Então, se eu substituir os valores, ó, mais 6 e mais VB, que eu não sei qual é. Aqui continua menos 3, continuou aqui menos 6 e menos 2 no V3. Substituir os valores. Vou chegar à conclusão, bola para um lado, bola para o outro, que VB é igual a 5 volts. O que isso quer dizer, né? Lembra que eu falei que a somatória das quedas de tensão dos resistores aqui dava 11? 3 com 2 dá 5, com mais 6, 11? Aqui eu só tenho 6 volts, né? Eu preciso de ter alguma coisa para me ajudar aqui, para elevar, para chegar nos 11. 6 para 11 só pode ser 5, né? Então eu tenho certeza que aqui eu vou ter 5 volts. Entendeu? Professor, é uma dúvida muito comum que alguns alunos têm, né? Que eles já trabalharam com circuitos, mas, professor, e se eu ao invés de colocar uma fonte de 5 volts, eu forço lá, comprei duas pilhas de 3 volts. Eu vou colocar 3 volts aqui, né? Aí não vai bater mais. 3 com 6 dá 9. Aqui tem 11, não bateu. Eu acabei de jogar a teoria do Kirchhoff, né, por água abaixo. Vão caçar o doutorado dele, né? Por causa disso? Não. Porque se eu forçar aqui uma fonte de 3 volts ao invés de 5, se eu colocar aqui, eu tirar esse 5 e colocar uma de 3, a queda de tensão aqui vai deixar de ser 3, aqui vai deixar de ser 6, aqui vai deixar de ser 2, elas vão diminuir, porque o circuito mudou, vou ter uma fonte de 3 volts, elas vão diminuir, a corrente vai diminuir, porque a tensão aqui diminuiu, se a tensão é menor, a corrente vai ser menor, as quedas de tensão vai ser menor, de modo que na hora que eu somar essa queda, com essa queda, com essa queda, vai dar os 9 volts, que é 3 mais 6, 9. Então, o circuito, pessoal, a todo tempo ele se acomoda de acordo com as tensões que ele está recebendo, né? Se ao invés de 5 eu colocar 3, beleza, a corrente diminui, as quedas diminuem e ele entra num novo ponto de operação, aonde a lei de Kirchhoff vai continuar sendo válida. Entendeu? Tá? Que vocês podem ir estudando, certamente em algum momento ia aparecer essa dúvida, né? Mas se eu forçar lá, eu quero botar ali uma pilha de 1,5 volt, beleza. Se eu não colocar 5 volts, a corrente vai diminuir, né? As quedas vão diminuir, de modo que vai fechar num outro valor. Aqui vai dar um valor menor do que 3, menor do que 6, menor do que 2, de modo que a somatória das elevações sempre será igual à somatória das quedas. Entendeu? Ou seja, nada se cria, né? Nada se transforma. Se a gente pegar aí Lavoisier, se aplica aqui também, né? Tudo se transforma, né? Tudo se transforma
de uma energia para outra. O que eu estou gerando é o que eu estou consumindo. Dúvidas, meninos? Tranquilos? Podemos prosseguir? Seguir em frente? E agora vem a lei de Kirchhoff das correntes, que eu acho que, para entender, eu acho mais fácil até do que a lei de Kirchhoff das tensões, porque não tem esse negócio de elevação, queda, fonte funciona como elevação em determinado circuito, mas a mesma fonte invertida, ela pode funcionar como queda, e isso acontece no LKT. No LKC não tem muito isso não, eu acho que é mais natural para nós, vocês vão ver aqui, quer ver? Ó? O que a lei de Kirchhoff para as correntes nos fala, né? Assim como para a tensão, ela avisa que a soma das correntes que entram em um nó, agora você já está todo mundo espertinho, né? Sabe o que é um nó? É igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Se entrou 20 amperes vindo de diversos lugares, tem que sair 20 amperes. Não tem jeito, não tem opção, não tem conversa. Entrou, tem que sair. Tudo que entra, sai. Não é isso? Então, aqui, ó. O que nós temos aqui? Tá vendo? Tem aqui um nó, o I6 está chegando, o I5 está saindo, o I1 está entrando, o I2 está saindo. Pessoal, o professor caiu mesmo? É isso mesmo? Eu ia perguntar também. Acho que sim. Eu acho que sim, velho. Ele saiu da reunião, acho que caiu mesmo. Achei que era o meu. Também já ia reiniciar. Achei que era a minha aqui, ué. O cara não paga conta de internet, o professor não paga conta. A língua. Vou segurar um pouquinho para ver se ele volta aí. Essa matéria é tranquila, na verdade. Por enquanto tá. Pessoal, eu caí que horas, hein? Alô, estão me escutando? Esqueceu de pagar a internet, né? Você caiu na hora que o senhor estava falando do nó, professor. Puxa vida, eu me dei conta, de repente, eu não sei. Eu olhei assim, gente, não estou conseguindo achar mais. Não sei o que aconteceu, não, tá? Eu fiz algum movimento brusco aqui? Acho que travou mesmo. Que louco, hein? Você tá falando de nó? Eu tava falando das correntes, né? Tá, E deixa eu entra, apresentar. dois sai. Deixa eu apresentar aqui, então. Cada coisa que acontece, né, rapaz? O professor cair não pode, né, cara? Acho que tem algum aluno aí que... Deve ter algum hacker aí que me derrubou, hein, cara? Vamos voltar aqui, senhores, novamente. Não é isso não, agora o senhor nos dados Oi? aí, celular aí, porque não pagou a internet. Tô achando, viu, cara? Puxa vida. Aqui, ó. Estão vendo o modo tela cheia, sim ou não? Sim. Caiu de novo? Tela cheia, estão vendo direitinho? Não, agora tá normal. Sim. Eu tava nesse slide ou nesse slide? No outro. Ih, então eu falei muito à toa, hein? Nossa, Deus. Misericórdia. Ficam 5 minutos caídos, então. Pessoal, eu não sei onde que eu estava aqui. Bom, lei de Kirchhoff, vamos repetir, né? Enfim. Lei de Kirchhoff das correntes. O que fala a lei de Kirchhoff das correntes? Né? Assim como na tensão, tá? A gente vai... Isso aqui eu acho mais fácil. Eu cheguei a falar... Chegaram a escutar quando eu falei que eu acho o LKC mais fácil que o LKT? Sim ou não?
Eu acho mais fácil porque não tem fonte de tensão para um lado, para o outro, então acho que é um pouco mais tranquilo. Mas o que ele fala? A soma das correntes que entram tem que ser exatamente igual à soma das correntes que saem do nó. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Perfeito? Então, olha só. Para a gente analisar, eu cheguei a falar com vocês que as correntes que entram, eu vou chamar de positiva, e as que saem são negativas ou não? Acho que não, né? Não. Tá, então vamos padronizar aqui. Vamos padronizar a seguinte coisa, tá? Eu posso mudar esse acordo em qualquer momento e vocês também têm liberdade para mudar. A corrente que está chegando, que está entrando no nó, eu vou chamar de positiva. A que está saindo do nó, eu vou chamar de negativa. Se você quiser fazer o contrário, perfeito, vai chegar no mesmo resultado, não tem problema nenhum. O que não pode é misturar, né? Hora entra é positiva, hora entra é negativa. Aí vira um balaio de gato que nem você vai se entender, tá? Então você tem que ter um padrão para analisar circuito. Então tudo que entra vai ser positivo. Tudo que sai vai ser negativo. E eu sei o seguinte, que a somatória de tudo que entra é exatamente igual à somatória de tudo que sai. O que entra tem que sair. Entrou 20 amperes, tem que sair 20 amperes. Como? O que está entrando aqui? Ó? I1 está entrando, I3 está entrando, I4 entrou, I6 entrou. Então, I1 mais I3 mais I4 mais I6 está entrando. Tudo de um mesmo lado, mesmo time. O que está saindo? O I2 e o I5. Então, tem que ser exatamente igual a I2 mais I5. Nós padronizamos que as correntes que entram são positivas e as correntes que saem são negativas. Padrão. Você pode trabalhar, né? Você que é do contra, pode trabalhar com o contrário, que vai dar certo também, tá? Deixa eu ver se eu caí. Não, agora não cai não, é aluno chegando. Fiquei preocupado de ter acontecido alguma outra coisa. Bom, se eu pegar esse termo aqui, senhores, ó, I2 mais I5, trouxer para esse lado de cá da igualdade, igualar a zero, né? Isso é que o lei de Kirchhoff fala. Ele pega I2 mais I5, traz para o lado de cá, como negativo, né? Se eu mudei de lado, inverte o sinal. Então, vai ficar isso a somatória toda positiva. Menos I2, menos I5, eu mudei de lado. Tudo isso tem o prazer de ser igual a zero. Isso é o que o Kirchhoff falou. Ou seja, se eu pegar uma expressão única, tudo que está entrando, positivo, tudo que está saindo, negativo, igualar a zero, eu resolvo no circuito. E isso é verdade, e o Kirchhoff sempre vai ter razão nesse ponto. Tá? Então, para analisar um nó, é só pegar o que está chegando de corrente, menos o que está saindo de corrente, e igualar a zero. Acabou o problema. Você fez a análise do seu circuito dos nós, ok? Para parar de dar um exemplo mais real, aqui, ó, temos um circuitinho aqui, ó, 3 resistências aqui, a princípio em paralelo, né, se tivesse fechado aqui o circuito, dando continuidade, um outro resistor aqui, o I1 da fonte total chegando, cheguei num trevo. Para onde a corrente vai? Parte vem por aqui, parte vem por aqui, outra parte vem por baixo, né, de acordo com o valor de cada resistor. Né? Quanto maior o resistor, menor é a corrente que vai circular por ele. Não é assim? Né? A corrente não é boba nem nada, ela é igual a mim, igual a você, gosta de facilidades. Ok? Estão me escutando, pessoal? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. A corrente I1 chegou aqui, isso aqui é um nó, é um trevo, né, de rodovia. Como é que eu escrevo a equação de Kirchhoff das correntes? A somatória das correntes tem que ser igual a zero. De todas as correntes. Quantas correntes nós temos aqui? 1, 2, 3, 4 correntes. Se eu somar as 4, tem que dar zero. Como? I1 está entrando, está chegando ao nó aqui. Chegou I1, mais I1. Nós convencionamos no slide anterior, fizemos um acordo, você assinou, né? Se assinou sem ler, já está assinado, não importa. Que a corrente que entra, ela é positiva. A corrente que sai do nó, ela é negativa. Então, fica mais I1, chegou. Menos I2, saiu. Menos I3, que saiu. Menos I4, que saiu. Tem que ser igual a zero. Olha só, a tese de doutorado do nosso amigo Kirchhoff. Tá vendo? Foi isso que ele fez aí. Viram que bacana? Tá? Às vezes a gente tem até certa dificuldade para entender. Né? O cara, para ter pensado nisso, provado isso, é fantástico, né, pessoal? Eu fico bobo, como é que às vezes a gente tem dificuldade de entender teorias
né, certas teorias que os caras criaram do nada, né? Então, são mentes brilhantes, de fato. Então, se isso aqui é verdade, pessoal, eu posso falar que meu I1, se eu passar toda essa parte negativa para o outro lado da expressão, vai ser I1 é igual a I2 mais I3 mais I4. Porque, de fato, dá para entender, né? Chegou um cano aqui com 100 litros d'água, aí 20 litros veio para cá, 30 litros veio para cá, 50 litros para cá. É óbvio que os 100 litros que chegou, se eu somar esses três aqui, tem que dar 100 litros também, né? A corrente, a água que passou a corrente vai ter que ser a somatória do que saiu, tem que ser igual a somatória que entrou. Se entrou 100, tem que sair 100. 100 de amperes, 100 litros, né? Por aí vai. Entenderam? Dúvidas? Agora um exemplo prático aí, né? Olha lá, temos um valor numérico, né? O que nós temos aqui? Isso aqui é um nó. Esse cruzamento aqui é um nó. Vem corrente, tudo quanto é lado, corrente entrando, corrente saindo. Como é que a gente faz para analisar esse trem aí, né? Como é que a gente faz? Calma, muita calma nessa hora, e escreve a equação do nó, para esse nozinho aqui. Como é que a gente escreve a equação do nozinho aí? Não é para dar nó não, tá, pessoal? Né? Tem gente que gosta de dar nó, copiar resultado. Não é para dar nó não. Ó, você até trava a língua. Não é para dar nó não, é para fazer a equação do nó. Somatória de correntes é igual a 0. Portanto, cadê I1? Vamos começar por I1? I1 está aqui, achei. Esses 2 amperes está o quê? Entrando ou saindo? Está chegando, está entrando. Então, mais I1. O I2, cadê? Está entrando também, ó. Olha o I2 aqui, ó, está entrando. E o I3? O I3 está saindo. Então, portanto, é negativo. E o I4 está entrando. Então, o I4, aqui, ó, entrou. Esses 3 aqui entrou. Esse aqui saiu, né? Vou substituir os valores. I1 vale 2. I2 vale 3 amperes. I3 vale 4. Só que como ele é negativo, menos I3 ficou menos 4. Mais I4. I4 eu não sei o valor, não. Eu quero descobrir o valor. Né? A minha objetivo é descobrir o valor do I4. Se eu fizer algebrismo aqui, vai ficar 2 mais 3, 5, menos 4. 1 tem que passar para o outro lado. Mais 1 para o outro lado, fica menos 1. Olha lá, 1 mais I4 é igual a 0. Se eu passar 1 para cá, fica menos 1. Eu cheguei no valor, pessoal, que o meu I4 vale menos 1 ampere. Faz sentido isso para vocês? O que vocês acham? Achei o I4 negativo. O que significa isso, né, no meu circuito? Meu I4 deu valor negativo. Olha lá, ó, olha a animação onde está o laser aqui, ó. Tá vendo aqui? Vai acontecer uma mágica aí, ó. I4 é menos 1. E, olha lá, pronto. Vira animação, que chique. Pessoal, eu perco horas fazendo isso, tem que falar pouco bacana. Olha só, o I4 deu menos 1. Sempre que eu achar uma corrente negativa, assim como uma tensão negativa, significa que, na verdade, o I4 aqui, ele foi, a orientação dele, o sentido dele foi pensado, colocado de forma errada. Na verdade, ele é menos 1 para baixo, porque, na verdade, ele está saindo do nó. O I4 não está entrando. O I4, se deu negativo, significa que você errou, né? Está errado o sentido dele. Ele é sentido contrário. Só que para circuitos, não tem problema nenhum eu falar que está entrando uma corrente de menos 1. Olha, para bugar agora, hein? Vou repetir. Para circuitos, não é errado, na matemática, falar que está entrando uma corrente negativa de menos 1. Porque se eu falo que está entrando uma corrente negativa, eu sei que, na verdade, esse entrando está negado. Se está entrando, é o contrário. O contrário de entrar é sair. Então, se eu falo, entrou menos 1, opa, na verdade, saiu mais 1. Bugaram aí ou não? Ou aceitaram tranquilos? Né? Eu fiz as contas pela lei de Kirchhoff e eu achei resultado menos 1. Errei a conta? Não. Você pode simplesmente, ao invés de falar que está entrando menos 1, está saindo mais 1. Vamos analisar aqui para ver se é verdade isso? Aqui chega 2. Aqui chega 3. 2 com 3 dá quanto, pessoal? Quem responde para mim aí? Sim. Isso vocês sabem. 2 mais 3, 5. Aí por aqui saiu quanto? 4. Então, olha só. Chegou 5, saiu 4. Se chegou 5 e saiu 4, tem que sair mais 1.
Por algum lugar tem que sair mais um. Por onde que saiu mais um? O único caminho que tem é aqui, ó. Então, saiu mais um. Então, na verdade, aqui nesse ramo 4, isso aqui é um ramo, ó. Nesse ramo 4, tem que sair esse mais um, que ó, chegou 2, chegou 3, veio 4 para baixo, 1 tem que ir para cima. Porque se sair 1 e sair 4, deu 5. Exatamente igual ao que está chegando. O que chega tem que ser igual ao que sai. Eu posso tanto falar que está entrando menos 1 ampere, ou falar que está saindo mais 1 ampere. É a mesmíssima coisa. Aí vale o ponto de vista que eu critiquei tanto, mas não é ponto de vista, né? É exato, né? É um negado do outro, né? Um inverso do outro. Entendeu? Então, olha só. O sinal negativo da corrente significa que o sentido adotado para a referida corrente está invertido. Está invertido. Ok? Ou seja, a corrente, na realidade, está saindo, não. É a famosa, assim, essa Coca é Fanta. Né? Às vezes você acha que a Coca, na hora que você experimenta, é a Fanta, não é isso? É invertido, é o contrário, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Beleza? Entenderam? Dúvidas? Não? Não é possível que vocês não tenham dúvida, pessoal. Eu tenho dúvida? Como é que vocês não têm? Deixa eu ver o chat aqui. Será que eu caí? Me responda aí, gente. Por favor. Não dúvidas. Não escutei. Vocês estão vivos? Sem dúvida. Alguém infartou aí? Não, né? Pessoal, joia, tranquilo. Isso vai ser fundamental para a análise de circuito através de nós, tá? É fundamental a gente entender essa questão de analisar as correntes que entram e que saem de um nó, beleza? Meninos, olha só. Para finalizar a aula, eu acho que não vai dar tempo de fazer exercício hoje, não. Tá gastando bastante tempo com a teoria, mas se não der, eu gravo um vídeo aula, vou deixar os exercícios prontos aqui, gravo um vídeo aula explicando os exercícios e disponibilizo lá no YouTube com link no Siga, tá bom? Fonte de tensão constante. Eu preciso dar 2 conceitos para a gente trabalhar os exercícios daqui em diante, que é fundamental. Essa primeira você já sabe, novidade nenhuma. O que é fonte de tensão constante? Pilha, bateria, né? Gerador. Uma fonte de tensão onde a saída é fixa. Olha só, eu vou colocar uma fonte de tensão de 3 volts. Não importa qual a corrente do meu circuito, qual corrente que o meu circuito vai demandar, a tensão aqui, ó, da minha pilha, da minha bateria, vai ser sempre 3 volts. A gente sabe que isso é a fonte ideal, né? Não é real. A gente sabe que uma fonte real, uma pilha, uma bateria, um gerador, se eu exijo muita corrente, a tensão nos terminais dela vai caindo até entrar em colapso, até entrar em blackout, né? Até no sistema brasileiro acontece isso. Se eu exigir muita carga no sistema brasileiro e o gerador, a nossa geração não acompanhar, ela não dá conta de alimentar a carga, a tensão cai, entra em colapso, blackout no sistema brasileiro, tá? Em 2001, a gente vivia muito esse colapso de tensão. Tinha mais carga do que geração de energia. Se isso acontecer, se a carga for maior que a geração, o sistema entra em colapso, a tensão na fonte cai e entra em blackout. Uma pilha, se você ligar ela, fechar um curto-circuito na pilha, não vai aguentar alimentar o curto. A tensão nas extremidades dela vai cair rapidamente, né? Então, enfim. Mas para efeito de análise de circuitos, a gente considera como uma fonte ideal aqui na maioria das vezes, tá? O que é a fonte ideal? A tensão é sempre 3 volts aqui em cima do 3, não importa a corrente que vai demandar o meu circuito, a corrente de carga do meu circuito. Sempre, independente se eu tenho uma lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas, N lâmpadas, a tensão de saída, sempre 3 volts. Bonitinha, bacaninha, ideal, lá no mundo fantástico de Bob, né? Ou no mundo dos Teletubbies, como eu costumo dizer. Grama verde, sol ardendo, e ninguém sente calor naquelas roupas de pelúcia lá. Então, lá no mundo dos Teletubbies, a fonte de tensão sempre vai ser o valor nominal. O valor de 3 volts, 6 volts, 12 volts, nunca vai cair, tá? A não ser em casos mais reais, que a gente faz análise de circuitos, que não vai ser o caso de vocês, pelo menos no primeiro módulo. 2 símbolos para a fonte de tensão. Tem esse aqui, né, ó, o barrão, barrinha, barrão, barrinha, né? Só um barrão na barrinha também. A barra maior é o positivo, a barra menor é menos, né? Então é negativo. Né? O maior é mais, o menor é menos. É óbvio. E esse símbolo também é utilizado. Quando a gente usa esse símbolo redondinho, pessoal, eu tenho que colocar o mais e o menos, porque é redondo, eu não sei o que é maior e o que é menor. Aqui eu não preciso, aqui é opcional, tá? Porque eu já sei que a barra maior é a polaridade positiva e que a polaridade menor, a barrinha menor, é o negativo,
Tá? Então, aqui já está subentendido, é opcional. Aqui é obrigatório, de bom tom, né? Que você coloque aonde que é o mais, aonde que é o menos. Perfeito? Nenhuma dúvida, nenhum problema aqui. Até então, trabalhamos com essa fonte de tensão. A novidade para os senhores é justamente a fonte de corrente constante. Então, a partir de agora, a partir de hoje, nossos exercícios vão ter fontes de tensão constante e fontes de corrente constante. O que é uma fonte de corrente constante, pessoal? Aqui está um exemplo. Uma fonte pequenininha de eletrônica lá, que me garante 2 miliamperes. Uma corrente baixíssima, né? Poderia ser 2 amperes, né? 20 amperes, depende da minha fonte de corrente. Ele me garante o seguinte: não importa qual a carga que eu vou ligar, se é um chuveiro, se é uma lâmpada, se é 10 chuveiros, se é uma casa, eu sempre vou fornecer para o meu circuito essa corrente constante. Nesse caso aqui, 2 miliamperes, poderia ser 10 amperes. Né? Então, quando eu uso uma fonte de corrente, eu faço isso, não quero nem saber da carga, do tamanho do resistor, se é muito difícil passar por ele, ou se é muito fácil, eu só libero nos meus terminais 2 amperes, 2 miliamperes, 10 amperes, ok? É a fonte de corrente que nós vamos utilizar, tá? Depois eu faço umas perguntas se existe fonte de corrente ou é só um engodo feito com fonte de tensão, enfim. Tá? Eu tenho algumas teorias conspiratórias sobre essas fontes de corrente, que o pessoal da eletrônica adora fonte de corrente, né? E que eu sou da área mais de sistema de potência, de subestação, eu detesto fonte de corrente e costumo dizer que ela não existe, né? Então, mas isso não é conversa para agora, não. Vamos avançar mais que a gente vai conversando, ok? Quem já quiser já me provar que ela existe, de um aluno me provou que ela existe, mostrou um circuito gigantesco que tudo saía com uma fonte de tensão. Tá vendo? O que existe é fonte de tensão. No final, saiu uma corrente constante, mas feita com fonte de tensão. Então, enfim, a gente vai conversando sobre isso. Então, dá uma boa discussão. Bacana. Aqui, ó, olha o símbolozinho dela. O símbolo dela é uma setinha de corrente aqui, ó. E ela aponta para onde a corrente vai circular. Então, se ela está para cima, a corrente vai para cima. Obviamente, se ela está para baixo, a corrente vai ao contrário. Então, a representação da fonte corrente, ela sempre mostra o caminho que a corrente vai seguir no circuito, tá? Conseguiram entender? Não tem nada demais, pessoal, né? Fonte de tensão, a tensão é constante naquele valor, 100 volts, 18 volts, 12 volts. Fonte corrente, a corrente que vai passar por aquele ramo, tá? Ela vai ser constante no valor da minha fonte, apontada para a direção e sentido da minha setinha da fonte de corrente. Perfeito? Tranquilo? Olha um exemplo aí. Vamos fazer um exemplo rapidinho, né? Esse aqui é um exemplo que eu coloquei para apresentar um circuito que até então vocês acho que não viram ainda, né? Pelo menos não comigo. Um circuito contendo, ao invés de fonte de tensão, tem uma fonte de corrente aqui, ó, 5 amperes. A setinha está para cima, né? Então, eu sei que sai daqui, eu não tenho ideia do valor de tensão que está saindo, não dá para saber. Eu só sei que sai 5 amperes para cima, para riba, para infinito e além, né? Para o alto e além aqui, ó. Está saindo 5 amperes. Ele está pedindo calcular quanto que vale essa queda de tensão em cima do resistor R1. Ele está pedindo para calcular quanto que vale a corrente no ramo aqui, ó, do R2, e nesse ramo do R3. Estou usando a palavra ramo, nó, malha, percebe? Tudo que a gente viu no início da aula. Nosso linguajar agora, né, vai ser esse, a conversa de patrão já, conversa de alto nível, né, alto gabarito, que você está avançando, nosso assunto, né, tem avançado. Quem consegue resolver isso aí para mim, pessoal? Difícil de resolver? Eu vou usar aqui, inclusive, divisor de corrente. Professor do céu, o que é divisor de corrente? Tem uma videoaula de um camarada que fala pelos cotovelos lá no SIGA, que fala tudo de divisor de corrente, tudo de divisor de tensão. Tem que assistir, tem que anotar, tem que praticar. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Como é que eu começo a resolver esse trem? Vocês estão aí, pessoal? Eu caí? Não, né? Não? Todo mundo aí? Beleza. A minha maior tristeza é não ver o rosto, a expressão facial de vocês. Eu fico falando, né, não consigo nem fazer piada, porque eu não estou vendo a expressão de vocês. A piada é igual stand-up, né, cara? Na hora ali você vai pegando o que a turma me oferece, mas eu não estou vendo aqui o slide frio do PowerPoint na minha frente, uma tela de computador, que nem fria, tá quente, mas eu não consigo fazer piada. Vamos lá. Isso que eu ia falar, tá quente pra caralho.
Tá quente, mas... Eu morro de rir, tá, professor? Oi? Eu morro de rir dessas piadas. Mas eu não assim, são as piores. As minhas piores foram eleitas as piores da escola, né? Mas isso não me incomoda, não. Até gosto. As pessoas riem, estão sem graça, então eu acabo ficando satisfeito, mesmo assim. Se bem que eu tô... No último semestre, eu disputei com o Alisson. Vocês conhecem o Alisson? O Alisson? Eu tô numa... Não conhecem, não? Vocês vão ter o prazer. Conheço. Ele é engraçado. Eu estou disputando com ele as piores piadas da escola, tá, pessoal? A gente está fazendo uma enquete aí, já tem uma votação depois no Siga, e quais piadas são as piores. Eu né? acho que é a deles, viu? A dele é pior. Mas é assim mesmo, né? O importante é a gente movimentar. Olha só, como é que eu começo a resolver esse trem aí? Primeiro, eu tenho aqui... Cadê? Não sei, me perdi. Para começar, eu sei que a corrente que sai da fonte de corrente sai daqui. Aqui é uma bifurcação? Não, aqui é uma curva para a direita, né? Uma curva obrigatória para a direita, não é um trevo. Aqui não precisa nem dar seta, né, pessoal? Né? A única opção que eu tenho de ir aqui é para a direita. Eu dou seta quando eu tenho uma opção ou duas, né? Duas opções ou mais. Aqui a corrente vai sair daqui, vai passar obrigatoriamente por esse resistor R1. Eu sei que os 5 amperes vai sair daqui e vai passar pelo R1. Ora, se eu sei a corrente que passa pelo resistor e eu sei qual é o valor desse resistor, pela lei de Ohm, né? Pela lei de Ohm, eu consigo calcular qual é a queda de tensão V1 aqui em cima. Olha só, pessoal, comece a reparar. Olha o sentido da minha setinha de tensão. Eu nem coloquei mais e menos aqui, não. Porque para mim está claro, se a corrente passou aqui é o mais, aqui é o menos. Ela sempre vai do maior potencial para o menor potencial. E a setinha de tensão é do menos para o mais. Então, eu estou desenhando a setinha aqui já, subentendendo que vocês entendem que aqui tem um sinal de mais e aqui tem um sinalzinho de menos. Tá? Ok? Então, olha só, o que vai ser o V1? Primeira lei de Ohm, R vezes I. O R1 é 5 ohms. Beleza? E o I1 é o que sai da fonte. Aqui, ó, 5 amperes. 5 vezes 5. Eu sei que essa queda de tensão aqui em cima vale 25 volts. O primeiro que determinei. Muito fácil para esse caso. A fonte de corrente me trouxe um benefício aqui, né? Já me formou uma corrente direta que passa aqui. Esses 5 amperes vai caminhando, chegou aqui, parte dele vai descer por cá, a outra parte vai descer pelo R3. Aqui sim é um trevo, aqui é um nó. Esse nó aqui vai dividir os meus 5 amperes que saíram da fonte numa parcela em cima dos 16 ohms, uma parcela em cima dos 4 ohms. Pare e pense. Se você é os 5 amperes, você vai preferir passar a maior parte de você por 16 ohms ou por 4 ohms? Né? Se você fosse corrente, eu tenho certeza que atravessar 4 ohms seria muito mais fácil que atravessar os 16. Aqui a resistência é muito maior, a dificuldade aqui é muito maior do que aqui. Então a gente já consegue imaginar que a maior parcela da corrente vai passar para o caminho mais fácil, de 4 ohms. A menor parcela da corrente vai encarar o desafio aqui dos 16 ohms pela frente. Entendeu? Mas eu quero calcular isso, né? Uma coisa é eu saber que a maior parte vai para lá, a menor parte vem para cá. Como é que eu calculo isso? Nosso amigo divisor de corrente. Mas eu não quero usar divisor de corrente, professor. Depois eu vou fazer o divisor de corrente, vou dar o spoiler de quem não quiser usar divisor de corrente, tá? Dá certo do mesmo jeito. O que o divisor de corrente fala? Para quem viu a aula, para quem praticou, eu estou lembrando, eu faço questão de usá-lo aqui para recordar, né, com vocês. O I2, a parcela da corrente do I2, divisor de corrente eu aplico quando chega uma corrente total e ela se divide em 2 ramos, que é o caso. Chegou uma corrente total de 5, ela se divide em 2 ramos. Então, a parcela do I2 é sempre quem? O resistor oposto, aqui, ó, R3. A parcela do I2 é o resistor oposto, do ramo oposto, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente total, que eu chamei de IA aqui, ó. Não é VA, não é VB, não é VC? Aqui é IA, IB e C, quando é fonte de corrente, né? A gente usa I, a letra A, depois a letra B, letra C e assim por diante, né? Bom, então o que é o divisor de corrente? A corrente que desce nesse ramo
é o resistor oposto, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente total. Vamos substituir os valores? Resistor oposto pela soma dos dois, vezes a corrente total. Vai ficar, resistor oposto vale 4 ohms, a soma dos dois é 4 mais 16, que é 20, né? Então, eu tenho 4 dividido por 20 vezes 5. Quanto que vai dar isso, hein, pessoal? 4 por 20 dá 1 quinto. 1 quinto de 5 é igual a 1. Olha lá, 1 quinto de 5 é igual a 1 ampere. Eu cheguei à conclusão que 1 ampere passa aqui. Você é um garotinho esperto, já percebeu que se 1 ampere passa aqui e chega a 5, o que a lei de Kirchhoff das correntes nos diz? Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Se entrou 5, tem que sair quanto, pessoal? Tem que sair 5. Então, se entrou 5, vai descer, sai 1. Quanto que falta sair aqui para a lei de Kirchhoff ser honrada? Hã? Quanto? Chega 5. Entrou 5. Saiu 1. Quanto tem que sair aqui para chegar no 5? 4, óbvio. A lei de Kirchhoff te garante isso. Você pode bater no peito, né? Segundo Kirchhoff, né? Fazendo altas contas aqui, vou chegar. Eu posso ir por Kirchhoff, nesse caso, ou eu posso aplicar o divisor de corrente aqui também. Se eu aplicar o divisor de corrente aqui, fica o resistor oposto, R2, dividido pela soma, vezes o 5. Olha lá. O oposto, 16, pela soma, vezes 5, que vai dar 4 amperes. Isso daqui sai por divisor de corrente ou sai por Kirchhoff, LKC, lei de Kirchhoff das correntes. Perceberam? Tranquilo? Então, olha só, fechou. Né? Opa, tem alguém tossindo aí. Fechou. O I2 desce aqui 1, na maior resistência desce 1, na menor resistência desce 4, 1 com 4 é igual ao 5 que está chegando pela minha fonte de corrente aqui. Ó. É um exercício novo, né, que a gente está fazendo, que a gente traz aqui uma fonte de corrente, traz o conceito de divisor de corrente, traz o conceito da lei de Kirchhoff das correntes, ou seja, né, tem muito conceito envolvido aí. Quem não lembrar de divisor de corrente, pode associar esses dois aqui, ó. Associa os dois resistores, acha um resistor equivalente, dando spoiler, né? Acha o equivalente desses dois. Qual é o equivalente desses dois? A multiplicação pela soma. 4 vezes 16 por 4 mais 16. Vou achar o equivalente. Pelo equivalente vai passar 5 amperes. Aí eu vou aplicar a lei de Ohm no equivalente. 5 amperes vezes o REC. Vou achar a tensão aqui em cima. A tensão em cima do REC é a mesma tensão em cima da R3, que é a mesma tensão em cima da R2. É o paralelo dos dois. Aí eu pego a tensão aqui em cima e divido por 16. Pego a tensão aqui em cima e divido por 4. Vai achar os mesmos valores aqui. Façam isso. Tendo dúvida, me procurem, que a gente tenta auxiliar no que for possível. Ok? Pessoal, tranquilo? Dúvidas? Antes de avançar, dúvidas? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês preferem agora? Fazer uma enquete aqui. Eu tenho mais um exercício que eu gostaria de passar com vocês, antes de vocês fazerem a atividade, pelo menos, dessa semana avaliativa, né? Vocês querem que eu grave uma videoaula explicando esse exercício? Deixa eu ver se tem mais um aqui mesmo. Esse exercício aqui. Esse aqui é da tarefa avaliativa de vocês, tá? Tá lá, valendo ponto nessa semana. Vocês querem resolver esse exercício aqui comigo agora, ou preferem que eu grave uma videoaula e disponibilize no SIGA? Deve dar uns 5, 10 minutos, uns 10 minutos no máximo esse exercício. O que vocês preferem? Se puder gravar, melhor, né? Melhor que acabe a aula por agora, não é isso? Não isso, mas porque dá pra gente voltar, né? Pra gente entender melhor. Mas a aula também seria bom, hein? Não, o que você prefere? Para mim, tanto faz. Mais alguém se manifesta, por gentileza? Melhor fazer os dois, não? Os dois o quê? Fazer os dois agora? De toda forma, vai ficar disponível para vocês a gravação no sistema. Assim que então, fazer agora explicando e depois videoaula para deixar salvo para a gente tirar a dúvida. Então, a videoaula, o que eu vou fazer? A videoaula vai ser essa mesma aula que eu vou subir para o YouTube. Essa aula que a gente está fazendo aqui agora, eu vou subir ela lá para o YouTube, aqui vocês podem voltar no ponto que vocês quiserem e assistir novamente. Vou fazer rapidinho aqui então, pessoal. Vou tentar fazer mais rápido, né? E tendo dúvida, depois vocês comentam comigo. Aí já está gravando, é melhor. Só tem que gravar outra aula, subir de novo para a nuvem do YouTube. Acho que vai ser mais difícil para mim, para vocês não. Fala rapidinho aqui. Vocês têm aula agora 8h10 com quem? Tem aula agora ou não?
Ou é assíncrono? A gente vai ter aula 9 e 10 de desenho técnico. 9 e 10, não é 8 e 10, não. Não. Então segura aí mais 5 minutinhos que a gente faz isso daqui. Olha só. É importante esse exercício, porque tem algo parecido na tarefa dessa semana para vocês, tá? Tem uma lista imensa lá para vocês fazerem também, tá, pessoal? Tentem quebrar a cabeça em alguns, pelo menos, não deu para fazer tudo. Pega alguns, que é melhor alguns do que nenhum, né? Melhor alguns do que nenhum. Aqui é um voltímetro ideal colocado entre o ponto Q e o ponto... Opa, travou aqui. Ponto P indicará quanto? Ele quer saber o seguinte, se eu colocar o positivo do voltímetro em Q, o negativo do voltímetro no ponto P, de pato, ele vai medir quantos volts, né? Ele quer pegar um pedaço do circuito, até então isso é novidade para nós, né? Eu quero saber quanto que vai ser a tensão elétrica medida nesse trecho do circuito, desse ponto até esse ponto. Muito comum isso, quando a gente está analisando o circuito, né? Placa de circuito impresso, um circuito de um motor, qualquer parte, né, de uma indústria, às vezes você não quer pegar o circuito todo, né? Você quer pegar parte dele, que te interessa um pedaço. Então, isso é muito comum. Eu vou colocar uma ponteira nesse ponto do multímetro, do voltímetro, tanto faz, e a outra ponteira nesse ponto. E vou medir quantos volts. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Como é que a gente começaria aqui, pessoal? A aula hoje está pesada, mas vai evitar de vocês assistirem 2 vídeos. Talvez valha a pena, quem vai assistir 2 vídeos, assiste um só, né? Sei lá. Vem para lá, vem para cá, tudo certo. Como é que eu vou começar? Primeiro, eu vou definir o sentido de circulação de corrente. Eu tenho 1, 2, 3 fontes, pessoal. É muita fonte. Como é que eu vou saber para que lado que está rodando esse trem aqui? Né? Vai dar dúvida, eu não sei para que lado está rodando a corrente. A corrente pode estar nesse sentido ou pode estar no sentido contrário, eu não sei. Se eu não sei, coloco no sentido horário. Coloca aqui no sentido horário, tá? E aí você analisa as quedas dos resistores considerando o sentido que você chutou, óbvio, né? Então, se eu definir esse sentido, começando aqui no R1, subiu. Se subiu, aqui é mais, aqui é menos, setinha para cá, do menos para o mais. Aqui, ó, do menos da fonte não tem essa. A fonte quem define é o menos para o mais da fonte. A corrente vai descer. Se desceu, aqui é mais, aqui é menos. Do menos para o mais. Estão entendendo? Aqui, ó, é fonte. Aqui é o menos da fonte, aqui é o mais da fonte. Então, definir aqui do menos para o mais da fonte. A corrente está passando nesse sentido. Então, aqui é mais positivo do que aqui. Sentido contrário. E aqui também é fonte. Fonte é do menos para o mais. Definir todas as setinhas. Passo 1, define a sua corrente. Passo 2, define todas as setas, quedas, elevações e por aí vai. Terceiro, escreva a lei de Kirchhoff das tensões. O que eu tenho aqui? VA. Eu vou começar aqui, ó, nesse ponto aqui, tá? Segue o sentido da corrente aqui, não segue? VA está no mesmo sentido, ó. A corrente está para cá, a VA também está no mesmo sentido da corrente. Positivo VA. Aqui, ponta com ponta. Negativo, menos V1. R1, V1. Aqui, VC, está no mesmo sentido, mais VC. Aqui, ponta com ponta, negativo, menos V3 do R3. O VB, estou descendo aqui, ó, ponta com ponta. O VB, então, vai ficar negativo, ó, contrário. Ó. Eu estou vindo para um lado, eu estou vindo para a minha esquerda, e o VB está para a minha direita. Então, se eu estou descendo com a corrente para cá, está sentido inverso, VB é negativo. O V2 aqui, negativo também, é sentido contrário. Isso, e aqui já fiz, o VA está aqui. Isso tudo tem que ser igual a 0. Pessoal, se a gente não errar isso daqui, a gente não erra mais o circuito. Daqui para frente é só alegria. Vou substituir valores. O VA vale quanto? 3 volts. O V1 vale quanto? Eu não sei quanto que vale o V1. Eu sei que a lei de Ohm me diz que o V1 vale R1 vezes a corrente I. A corrente I aqui, ó. Então, quanto que vale a queda de tensão aqui no resistor 1? Vale R1, o valor vale 2 ohms, eu vou substituir já, vezes o I. A corrente que circular por ele. Mais 5, ó, mais 5 aqui. Menos R3 vezes I. R3, o mesmo I, R3 vezes I. Menos 18, ao menos 18 substituir, VB com 18. E aqui, menos, que é menos aqui, o V2, R2 vezes I. Entenderam? Eu substituí os valores de tensão V2, V3 e V1, eu substituí, abri pela lei de Ohm. V é R vezes I.
Isso aqui é menos V1, menos R1 e 1. Menos V3, menos R3 e 3. Menos V2, menos R2 e 2. Só isso. Vou colocar agora aqui a corrente menos I em evidência. Somei primeiro aqui, ó, 3 mais 5, o que eu tenho de número eu somei, 3 com 5 é 8. Mais 8 menos 18 dá quanto, hein? 3 com 5 é mais 8. Mais 8 com menos 18 é menos 10. Então, esse menos 10 veio daqui, ó. Somei 3 mais 5 menos 18. Menos 10. Coloquei o menos I em evidência. Abri parênteses. Vai ficar R1 mais R2 mais R3. Então, se eu colocar a corrente aqui I em evidência, que se repete nesse termo e nesse termo, se eu colocar o menos I em evidência, vai ficar R1, o R2 vem para cá, o R3 vem para cá. A somatória dos três. Tudo isso é igual a zero. Vou jogar uma coisa para um lado, outra para o outro. Ah lá, joguei o I, né, para o lado de cá positivo, deixei o menos 10 negativo do outro lado. Eu vou substituir os valores dos resistores. O R1 vale 2, o R2 vale 2 e o R3 vale 1. Aqui. 2 mais 2 mais 1, 5. Tá? E vou passar esse 5 dividindo. Menos 10 dividido por 5 é igual a menos 2 amperes. Olha que conclusão interessante, pessoal. Eu cheguei à conclusão que a corrente que eu marquei aqui, que eu chutei, que eu biquei, né, literalmente escolhi um valor, escolhi no sentido horário, né, devido à minha anormalidade, poderia escolher no sentido anti-horário, escolhi no sentido horário, deu menos 2. O que significa isso? Que a corrente verdadeira não está nesse sentido horário, que a corrente verdadeira está no sentido anti-horário. Ela é mais 2 no sentido anti-horário, ou é menos 2 no sentido que eu defini. Então, só me disse isso. Olha, você escolheu uma corrente, muito bem, chutou errado. Eu sempre chuto errado. Tá? Não sei vocês, mas se eu tiver que escolher entre duas opções, sempre vou escolher, né, a que não deveria. Nesse caso aqui, o negativo só me diz isso, tá, pessoal? E, de fato, faz sentido. Olha só, eu tenho uma fonte de 5, uma fonte de 3 e uma fonte de 18. Quem está mandando aqui, já dá para ter uma noção, é a fonte de 18, que é a maior. E a de 18, mais dela está aqui, ó. Então, dá a entender que a corrente vai sair da fonte mais forte, que é 18, e vai circular para o negativo dessa fonte. Né? Se eu analisasse o circuito com um pouco mais de calma, eu poderia chutar mais no ângulo, né? lá mais onde dorme a coruja. Eu não quis nem saber, eu chutei o anti-horário aqui. E eu vou sempre chutar, não vou perder tempo com isso. Tá? Só na hora de analisar depois, porque se eu chutar errado, deu negativo, isso não me afeta, isso não me abala em nada. Então, olha só, dá para ver, só dando um spoiler, dá para ver que a corrente sai do mais, circula e volta para o menos aqui, essa fonte mais forte. Né? Então, por isso que deu menos 2 aqui. Bom, o que ele quer saber, pessoal, é quanto que vale a tensão medida do Q para o P. Como é que eu faço isso? Né? Olha que confusão, isso é novo para nós, é novo para vocês. Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou calcular o cálculo da tensão V de Q para P? Como se a corrente estivesse saindo do ponto mais positivo Q até o P negativo aqui. Então, a gente faz isso. Se a corrente está... Você quer fazer o cálculo, né, de tensão do Q para o P, a corrente saindo do Q em direção ao P, a corrente faz esse trajeto. A queda de tensão VQP é sempre do menos para o mais. Por que aqui é mais, professor? Por que aqui é menos? Porque o meu voltímetro, ele quer saber entre Q e P. Eu vou colocar o polo positivo do meu voltímetro no Q e o polo negativo do meu voltímetro, ou comum, né, do meu multímetro, no P. Então, eu estou falando que aqui eu quero, a minha referência vai ser o positivo aqui, o negativo aqui. A tensão sempre é do negativo para o positivo. Então, o VQP medido sempre vai ser nessa direção. Aí, pessoal, olha só, hein? Olha a loucura, hein? Eu vou rodar a minha lei de Kirchhoff das tensões, guardem isso, né? Já estou avançando aqui no assunto de malha, mas é importante já tomar conhecimento. Eu vou pegar essa tensão aqui, que está no sentido, ó, a setinha dela, eu vou pegar aqui, ó, mais VPQ, aqui, olha, vou continuar rodando aqui, ó, bateu ponta de seta com ponta de seta, bateu, então menos VB, vou continuar aqui, menos V2 ao menos V2 aqui.
e está no mesmo sentido dessa, mais VA. Ó, roda aqui, ó. Faz... Opa, cliquei, acho que não devia. Faz aqui, ó, roda aqui. Vem daqui, continua certinha, bateu o bico com bico, bateu o bico com bico, não bateu o bico com bico, bateu o bico com o início da setinha. Tá vendo? Então, ó, veio, sentido contrário, mesmo sentido. Então, VQP menos VB menos V2 mais VA tem que ser igual a zero. Kirchhoff nos garante isso. Essa somar sempre um caminho fechado que eu vou definir aqui, sempre vai ser igual a zero. Se eu for desenvolver isso, passar isso daqui para o outro lado, né? Eu vou ter que o VQP é mais VB, mais, o que é o V2 mesmo? R2 vezes o I, esse I que a gente calculou aqui, o VA passa negativo, né? Olha que interessante, pessoal. O I que a gente calculou é negativo, o I que está passando aqui, não está passando para cá, ó, a corrente não está vindo do Q para o P, eu não fiz esse caminho da corrente, não é o mesmo que a gente fez aqui, ó, coincidiu com o mesmo que a gente chutou, então a corrente vale menos 2, coincidiu, né? Q para o P é o que a gente definiu para cá, ó, então é menos 2 a corrente, tá? Então vai ser mais 18, menos 4, que vai dar aqui, menos 3. Eu vou achar que deu um VQP de mais 11. Se eu errar aqui essa setinha aqui do VQP, eu vou achar menos 11. É comum quem está estudando sempre achar mais 11, menos 11, ficar em dúvida. Só treino, só prática, para vocês caírem no sentido no outro. Eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui um detalhe. Aqui, eu preparei para mostrar. Esse aqui é um simulador que eu uso, chama EWB, tá? Acho na internet fácil aí. É muito tranquilo de usar, de montar. Aqui você tem todas as fontes. Depois eu faço um tutorial para vocês mostrando como é que eu fiz isso. Tem os resistores aqui, tem os instrumentos de medida, amperímetro, voltímetro, LED, tudo que você imaginar, tá? E aqui você monta um circuitinho desse, ó, e manda, deixa eu soltar o voltímetro aqui. Só estou mostrando, não estou ensinando não, tá, pessoal? Só para terminar a aula aqui. Vou soltar esse voltímetro aqui. Vou simular o circuito. Aqui você liga e desliga, ó, Stop Simulation, né, ou Start Simulation. E aí, opa, deixa eu fazer só uma coisa aqui também. Aqui o que vai acontecer? Eu tenho meu voltímetro, aqui é o polo positivo. Se eu ligar o positivo do meu voltímetro nesse ponto, que é o ponto Q lá, né? E vou ligar o meu negativo do voltímetro nesse ponto aqui. Eu vou medir a tensão, olha lá, já mediu 11 volts. Será que bateu com o nosso resultado? Espero que sim. Olha lá, mais 11 volts. O que eu falei de ligar invertido, de achar menos 11, né? Se eu trocar aqui a ligação, eu vou ligar o mais invertido aqui agora, vou ligar o menos aqui. Ele me deu menos 11 volts. Tá vendo só? Eu ainda posso colocar aqui um amperímetro. Ah, esse simulador dá esse problema, tá vendo aqui? Ó? No Windows 10 ele estraga a tela. Sabe o que eu faço para consertar? Eu minimizo e volto nele. Aí ele volta bonitinho, tá vendo? Então, se acontecer esse negócio de manchar, sujar a tela, minimiza e maximiza de novo que funciona, tá, pessoal? Deixa eu colocar um perímetro aqui, deixa eu ver se eu consigo encaixar ele aqui. Deixa eu ligar aqui. E deu pau aqui no meu... Agora funcionou. Pessoal, eu caí? Vocês estão aí? Tem alguém aí, pessoal? Fala assim no chat aí. Eu tô... Sim. Tá bom, achei que você está falando sozinho. Aqui, ó. Quanto que deu a corrente aqui, ó? Exatamente menos 2. Porque eu liguei o amperímetro, o mais do amperímetro aqui e o menos do amperímetro aqui. Igual a conta que eu fiz lá. Eu assumi esse sentido aqui, ó, horário para a corrente. Deu exatamente os menos 2 amperes. Se eu ligasse aqui invertido, né? Ligar esse ponto aqui, ligar invertido, dá mais 2. Né, é o sentido anti-horário. Eu liguei um amperímetro aqui, o mais, o menos, no sentido horário. Então perceba, olha só que interessante, pessoal, que eu não creio que isso atrapalhe o aprendizado. Eu acho que isso só vem contribuir, né? Você está em dúvida de mais 11, menos 11, se é 2, se não é. Cara, usa o simulador, você monta o circuitinho rapidinho, você monta isso aqui em 1 minuto, cara. Você monta rapidão lá e liga o simulador, você tem todas as informações de corrente, tensão. Você quer saber quanto que vai dar tensão em cima desse resistor, a queda de tensão em cima desse resistor. Eu coloco um perímetro com um voltímetro aqui, ó. Ele é chique. Ele vai me falar qual que é a tensão em cima, a queda de tensão, sei lá, deu menos 2 volts aqui, ó, de queda de tensão. Em cada ponto eu posso colocar, posso trocar. É um barato, cara. Eu acho assim, isso é um motivador para quem está aprendendo circuitos, tá? E talvez eu coloque até um trabalhinho valendo ponto
para você usar qualquer simulador e comprovar as contas manual. Faz a conta na mão, e mostra o simulador que realmente conferiu, que bateu os pontos. Eu acho que isso é um estímulo para vocês aprenderem circuitos e desenvolverem na área de elétrica aí, beleza? Depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram alguns simuladores, inclusive esses, para vocês baixarem, usarem, né, assim, como quiserem aí, tá? Eu estou à disposição para dar dicas de como usar esses simuladores. Menos o SolidWorks, que eu nunca usei, confesso. Mas eu acho que não é simulador de circuito, não. Ok, senhores? Bom, eu vou parar a apresentação por aqui. Já extrapolamos demais aí o nosso horário, tá? Mas eu acho que foi válido porque nós conseguimos passar toda a teoria e passar também a parte de exercício. Eu não sei, eu não me adaptei ainda a disponibilizar slides para vocês lerem a teoria e a gente trabalhar aqui direto exercício. Eu estou chegando lá, não consegui fazer isso ainda. Eu sei que o professor está jogando, né, slides para vocês estudarem sozinhos e depois praticar. E eu acho que é uma forma bacana, válida. Mas eu acabo que ainda tem esse apego, né, de explicar a teoria para depois fazer exercício. Eu não consegui desgarrar. O professor que passou 50 questões para a gente fazer a prova. Quem que passou? O Gerson. Bom, assim, eu ainda não consegui desapegar de explicar, fazer questão de explicar a teoria, por isso que meus vídeos ficam longos, por isso que minha aula fica longa, às vezes fica enfadonha, confesso, mas eu estou tentando me policiar para deixar vocês estudarem sozinhos a teoria, para a gente vir aqui só praticar. Eu não sei. Não, mas ele não explicou nada, ele só passou o questionário e falou para estudar a prova. Tá, e aí eu conto com vocês também para me dar esse feedback, professor. Pode deixar que a gente estuda sozinho a teoria, só explica os exercícios na aula, ou não, explica a teoria também, mesmo que fique longo, não sei. Aí eu preciso de ter esse feedback de vocês aí, tá? Eu quero que explique, quero que disponibilize o material e a gente lê sozinho, não sei como é que vocês vão se adaptar melhor, tá? Quem se adaptar melhor estudando sozinho, os slides vão estar sempre no sistema, é só ler e estudar, e depois avançar o meu vídeo para onde eu vou direto para os exercícios. Não precisa ficar assistindo a explicação toda da teoria, tá? Aí vocês podem... Tem gente que assiste os vídeos em velocidade dupla, né, 2 vezes e tal, né? A minha voz deve ficar igual voz de marreco, mas quem conseguir absorver, ótimo, né? Beleza? Pessoal, olha só, obrigado pela atenção, desculpa ter extrapolado o horário mais uma vez, fiquem com Deus, um grande abraço, estou à disposição para dúvidas ainda, vou encerrar a gravação por aqui, para não esticar demais, e nos vemos na próxima